Fala galera, eu tô esperando o William entrar. É a primeira vez que eu tô fazendo, geralmente eu faço a live pelo computador, é mais fácil. Aqui é a primeira vez que eu tô fazendo. Vamos ver. Só esperando um pouco ver o horário que o William vai entrar aí pra gente começar o bate-papo. Eu já convidei ele, vamos ver o que acontece aqui. Já tá convidado, eu não sei. Vamos ver. Era pra ele aparecer aqui, né? Por que será que não tô conseguindo? Solicitar para aprovar. Bom, então acabei de chamar o William e vamos ver como é que. Já foi aprovado. Ô William, você tá adicionado, cara. O William é lento, né, galera? Ah, o William chegou aí. E aí, William, beleza? Calma que eu tô preparando aqui, calma, olha, você sabe como é que são as coisas, né? A internet do William tá chegando de. Como não tem a claquete, aí a gente tem que pegar e ficar pensando aqui, peraí, calma, 3, 2, 1, calma, peraí, ó o foco, ó, peraí, agora, ó, olha só, tá melhorando, hein, Dudu? Você Quem ainda é tá de feio tem que se telemóvel. arrumar, né, mano? Quem é feio tem que se arrumar. Você tá de telemóvel, por isso? Aquele É telemóvel antigo da telemóvel. Claro. É, não, eu tô com o StarTAC, Ô, daquele da ô William, Motorola, que carregava na calça, sabe? O cara era status na época você andar com um daquele. Ó, o Bruno Garcia já tá por aí. tem 20 cacetado online, cara. Que Uma bom, galera. que bom, Gomão, bom, muito Ô bem. Bruno Garcia, a peruca de quem? Você falando a minha ou do William? Aí depende, né? Muda Ô, alguma deixa eu ver o coisa que. se eu fizer assim? Muda, você fica de lado. Atrapalha alguma coisa? Acho que não, bicho. É, bom, claro que Não. atrapalha, velho. Você tá de ponta cabeça. Bom, eu vou tentar Ah, mudar aqui pra agora ver eu se saquei. melhora a iluminação. Para quem não Hum. sabe, o William tá em São Paulo, né? Estou em São O, Paulo, zona leste de São Paulo. Aqui hoje tá frio pra caramba. eu tô, eu tô aqui em Bahamas, no Hotel Hilton, zona leste de Nassau. Desculpa, desculpa, viu? E Desculpa. tô sentado ao Starbucks ali no fundo, ó. Ô William, É, vamos aqui fazer o ao meu. seguinte então, cara. Diga, querido, vamos lá. Fala. Você tá no, você Pode tá falar, no, não, fica à você tá no vontade. país. Você me convidou, eu tô aqui à sua disposição. Você tá com fundo de parede aí do Siga Bem Caminhoneiro. Estou. Então, galera, é o seguinte. Primeiro, Willy, obrigado por ter aceito o convite. E, cara, só tem trompetista, já não sei quantos, quem puder. E, ó, o Rodolfo Neves acabou de chegar aí. Rodolfo, tá de mudança ainda? E o grande lance de tá fazendo essas lives, Willy, é contar um pouco da história de vida de cada um, como está funcionando, o que tem feito. E para quem não sabe, para as pessoas que me seguem tanto nos vídeos quanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, é até bom a gente falar um pouquinho disso, William, antes de começar o nosso papo. É que eu tenho percebido assim que as pessoas têm perguntado, né? Por exemplo, o porquê dessa live. A gente está aqui batendo um papo agora. Eu acho que o melhor investimento que a gente pode fazer é na gente mesmo, sabe? A gente fica a vida inteira preocupado com música, né? E a gente não investe em material, a gente não investe no material humano que somos nós, ou seja, a nossa propaganda, o que nós estamos fazendo, às vezes as pessoas nem sabem. Muita gente que não me conhece vai me conhecer através das lives e do seu Facebook, e gente que não te conhece, são os meus amigos do Facebook, vai começar a saber do seu trabalho. Isso é muito importante, porque antigamente, Willy, a gente tinha intermediários, né? Era os agentes, várias coisas. Hoje não tem, cara, hoje é direto. Você vai tocar num bar para 30 pessoas, a internet você fala meia hora para milhões, entendeu? Então por isso que é importante estar nas redes sociais. Quer falar alguma coisa, Willy? Não, o que eu acho legal é que, já adentrando aí que você começou a comentar, ontem mesmo eu estava conversando em box, na hora, a gente estava comentando sobre trompete, até o Bruninho estava num dos grupos, no seu grupo lá, né?
E aí Aham. uma pessoa perguntou sobre trompete, para indicar tal, e eu acabei mandando inbox uma informação para ele, e a gente começou a bater um papo, e muitas vezes a pessoa fica com timidez de conversar com você, né? E o cara falou, poxa, eu nem Sim, sabia que você ia falar comigo. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, a gente está aqui à disposição para tentar ajudar, né? E muitas vezes o sim. pessoal acha que você não está acessível, né? E o bom disso daqui e tudo é a gente mostrar que, meu, a gente é igual a todo mundo, não tem esse negócio de diferença nenhuma, pelo amor de Deus. Só cada um tá seguindo o seu caminho, mas em relação a, nossa, não é acessível, não está disponível, pelo amor de Deus, só chamar, conversar, bater um papo. Estamos todos aí para tentar ajudar, né, dentro das nossas condições. Não, com certeza. Bom, o que eu queria falar é o seguinte, a minha ideia, a primeira live que eu fiz foi com o David Barbosa, lá de Recife. O Willi, para quem não sabe, é primeiro trompete há muitos anos em São Paulo, já tem uma bagagem grande com tudo que você possa imaginar, né, Willi? A gente que é profissional da música, você trabalha com gravação, com musical, com big band, professor. E por que eu chamei o Willi hoje para essa live? Porque por mais que ele vai falar que não tem nada a ver, o William é uma das minhas referências como trompete no Brasil. Eu sempre falo isso, ele, além de a gente ser amigo, mas é uma grande referência de som, sabe muito bem o que fala. Eu acho que eu gosto de chamar pessoas para esse começo das minhas lives, pessoas que sabem o que estão falando e que estão dando continuidade na matéria trompete no Brasil. E o William é um puta lead trompete. Ou ele conta um pouco dessa história pra gente, pro pessoal de casa. Aí eu comecei basicamente quase igual todo mundo, né? Comecei na igreja, por influência dos meus pais. Meu pai sempre foi maestro, não profissionalmente, mas sempre foi maestro dentro da igreja. Minha mãe também musicista, tocava saxofone. E com, sei lá, 5, 4 anos de idade eu já tocava flauta doce. Na época na igreja, na banda da igreja, do ao lado da minha mãe, do meu pai. E aos 8 anos e meio eu entrei no conservatório. Meu pai era trompetista também. E eu comecei a estudar. Aos 15 já estava formado. Depois disso eu parei um pouco com a música. Fui fazer uma outra formação superior. Eu também sou formado em, além de música, sou formado em administração de empresas. E em 99 me profissionalizei. Aí de 99 para cá, viajei por todo o Brasil, trabalhando com diversos tipos de trabalho. Né? Eu acho que assim, na minha carreira eu posso dizer que eu sou aquele chamado versátil, né? Vou para resolver Sim. em diversos estilos, desde o erudito até o popular. A música comercial também. Eu não tenho tempo ruim em relação a isso. A minha especialização, é claro, é como lead comercial, mas também na área do erudito eu trabalho também, desde óperas, cachês em orquestra e por aí vai. A gente hoje, na realidade, assim, o que eu penso na carreira atualmente, assim, você pode ser especialista em um estilo. Você pode muito Sim. bem gostar, eu gosto apenas de ser, da música erudita ou da música popular, não há problema nenhum. Mas você Aham. hoje deve conhecer todos os mercados. Por quê? Hoje o mercado é muito afunilado. A gente hoje não tem assim tanta disponibilidade em determinados mercados. Então você precisa estar conhecendo tudo o que está acontecendo e conseguir resolver. Entendeu? Não dá para você Entendi. focar 100% só em um caminho na atualidade hoje. Isso digo para quem é o operário, vamos dizer assim, como eu, você e a Sim. grande maioria que vive da música, que está na correria ali. Então você precisa ser um trompetista antenado e saber que quando vocês sentam na cadeira, vocês precisam resolver aquilo, desde a música erudita à música popular, independente da sua especialização. Já estão começando algumas perguntas aí, né? Depois a gente vai parar Então, William, vamos, para vamos perguntar. fazer o Vamos ver seguinte, William, ó. o comentário, depois a gente responde mais no final. Eu também acho isso melhor. Vamos ver todas as perguntas, o que tiver no assunto a gente responde, o que for coisa sobre técnica. Depois que terminar a live, eu vou repostar essa live, ela vai ficar gravada e a gente vai respondendo. Ô, Willy, conta um pouco dos trabalhos que você fez. Eu lembro que quando eu tava falando com o Rodolfo, eu converso muito com o Rodolfo sobre tudo, sobre trompete. É uma outra referência para mim no jazz, está aqui fora também, tá? Acho que já deve estar mudando de país essa semana aí, mas isso aí fica em off. Ele falou da banda paralela, que ele fazia sub para você na banda paralela. Conta um pouco dos seus trabalhos, o que você fez, como foi sua carreira dos últimos 10 anos para cá, o que você tem feito, que isso é importante para a galera de casa saber.
Não são só 10 anos, são quase 20 anos, né, pra cá. Quando eu Não, me é pra não alongar profissionalizei, muito a foi live. assim. Estava no terceiro ano da faculdade e nem estava muito no meio musical e a própria vida deu uma ajustada, né? Deu uma reviravolta e me colocou novamente no mercado. E a minha Sim. profissionalização, assim, ela foi um pouco rápido demais, né? Eu fui para o Festival de Campos do Jordão em 1999. Lá no Aham. festival, o pessoal já sabia que eu estava voltando, o pessoal que já me conhecia antes, e me chamaram para fazer alguns trabalhos, já comecei emendando com um turnê. Aí entrei com uma dupla sertaneja, comecei a viajar o Brasil já com essa dupla, e paralelo ao trabalho comercial com essa dupla, eu estava desenvolvendo os estudos em relação ao jazz e Aham. e a música instrumental em si. Com o Sim. tempo, Roberto Gastaldi, que foi o fundador da banda Paralela e também era da Sim. Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, muito meu amigo, me chamou para que eu fosse fazer substituição dele na banda Entendi. Paralela na época. E eu fiquei fazendo substituição dele, acho que aproximadamente uns 2 anos, 2 ou 3 anos, até que ele saiu e eu entrei. Acabei ficando na vaga e depois o Rodolfo. Comecei a chamar o Rodolfo. O Aham. Rodolfo na época é o seguinte, para quem não conhece o Rodolfo ele já é um talento desde moleque, viu? Com 15 anos ele já improvisava muito. Já era Entendi. assim, o Rodolfo é um cara acima da média. Sempre foi um cara acima da média. Ele aprendeu a improvisar e a gente estudava junto com o Daniel. Fizemos até aqueles cursos menores que o Daniel às vezes fazia na antiga ULM. E o Rodolfo aprendeu e eu não aprendi até hoje, né? Porque eu não sou solista de jazz. É verdade. Eu me viro, mas ele não. Ele aprendeu e hoje é esse monstro tocando aí que é impressionante, né? Ô Willy, fala mais pra galera que é importante pra galera de casa saber, tipo, você falou da banda paralela, mas se você não quiser citar nome dos grupos, das bandas, mas é interessante você falar dos trabalhos que você tem feito, dos musicais que você fez, tudo isso é importante, porque, meu, tem gente no Brasil inteiro, algumas pessoas de fora do país assistindo a gente, não faz a mínima noção. É importante a galera saber. Se você não quiser falar nomes, tudo bem, mas é legal o povo saber do seu currículo, cara, isso ajuda bastante. Não, eu não tenho tempo ruim em relação ao meu trabalho. Pelo contrário, eu tenho orgulho de tudo que eu fiz até hoje. Aham, Eu não tenho. Muitas vezes eu observo isso até em postura de alguns músicos, que determinados trabalhos eles não falam ou não postam se não é algo para músico. Eu não, eu entendi. vejo tudo como um dia a dia. Se você me contratar para fazer desde um trabalho de samba, desde um trabalho de sertanejo, desde um trabalho de mariachi, qualquer coisa, eu vou como trabalho, desde que você me dê as condições adequadas para que eu faça aquele trabalho. Entendeu? Isso, a música Aham, comercial, para mim, eu não tenho tempo ruim em falar por onde eu estive, porque foi o que eu paguei as contas ao longo dos anos. sim. Seria muito bom você poder fazer música para músico ou trabalhar a parte do mercado comercial e você ter uma estabilidade financeira em relação a isso daí. E muitas vezes isso não é tão Aham, proporcionado. Então a gente pega o dinheiro da música comercial, eu acho que o músico precisa visualizar isso mesmo, como um trabalho. Você vai fazer aquele trabalho, entre aspas, que você não gosta tanto, de repente, ninguém quer ficar fazendo um baile durante 4, 6 horas por noite, mas muitas vezes você tem que claro. fazer. Então você pega aquele dinheiro, aplica aquilo para que você possa estudar, para você possa comprar material, para que você possa ter uma vida que te proporciona o quê? Você fazer o que você gosta depois. Então você ir tocar, de repente, num bar, fazer um jazz, uma música brasileira ou qualquer outra coisa. A gente não Aham, pode misturar os mercados. A nível de grupos, eu trabalhei. Vamos supor, no pagode. Na época do auge dos Travessos, eu peguei 1 ano de turnê com eles. Sertanejo, eu fiz dupla César e Paulinho na época. Fiz programa do Faustão, especiais do Faustão. TV Cultura, fiz algumas participações com bandas menores, banda de reggae, banda de ska. Entendeu? O que mais desses trabalhos comerciais? É que é tanta coisa, muitas vezes você acaba não lembrando todos. Tem trabalhos não, menores mas também. então, eu tô te falando porque às vezes as pessoas, como a gente tá vivendo nessa mídia social e tem muita gente nova no mercado, é legal a galera saber o que você fez, da onde você veio, por que eu tô te entrevistando, além do seu nome. Claro que você já tem um nome muito conhecido em São Paulo, talvez no Brasil inteiro, mas tem muita gente nova, assim, que, principalmente o Facebook, ele te dá a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro. É bom a galera saber quem você é, então isso é muito interessante. E você é exatamente o que você fez, né? Essa que é a sua Ó, história, né, musical. de musicais aqui em São Paulo, eu sou o suboficial de alguns trompetistas.
Como é que fala? Eu sempre acabo resolvendo algumas encrencas de última hora. Porque quem trabalha em musical sabe que a coisa não é fácil. O trabalho de musical, muita gente quer entrar, mas não é um trabalho simples de se fazer. Musical requer muita atenção e, além de muita atenção na hora do que está acontecendo, não dá para você pegar, muitas vezes, coisas de última hora. E, às vezes, eu pego. Porque como a gente já tem uma certa experiência... Porque, assim, tudo que acontece dentro de um musical é ensaiado antes. Então, qualquer entrada, qualquer solo que você não fizer, qualquer escroque no momento errado, você pode derrubar uma cena e isso atrapalhar todo o andamento do musical. Então, eu participei de vários musicais. Crazy for You, Castelo Rá-Tim-Bum, que foi um dos últimos que eu estava no ano passado. Os produtores... Deixa eu lembrar mais uma vez. Cara, diferente dos outros, agora eu não tô lembrando de nome todo certo. Porque muitas vezes eu tava fazendo 2, 3 igual. Cheguei a fazer Resta no Homem de La Mancha, cobrindo o Maestro Passou Mal, de última hora. Eu estava fazendo um casamento ao lado do teatro e o Bruno Soares precisava reger a récita. Os caras me ligaram e falaram, vem aqui resolver. Eu saí correndo, vesti a roupa e entrei no palco tocando. Você entende? Então, a gente está sempre à disposição para esse tipo de coisa, né? Para esse tipo de trabalho. A televisão, eu até perdi as contas, porque a televisão eu fiz várias participações, vários programas oficiais, vamos supor. Eu estava falando, eu fiz Faustão, fiz Gugu, programa na antiga, na Record, daquele... Netinho de Paula tinha um programa que a Ana Paralela fazia. Eu saía de dentro da geladeira, assim, fazendo propaganda. E por aí vai. É verdade. Agora, os trabalhos mais comerciais, trabalhos mais instrumentais, assim, eu fazia gafieira, uma banda que chama até hoje, tem essa banda, ela não está muito ativa, mas chama Cometa Gaf, que era uma banda muito boa, muito boa. No naipe era sou eu, o Silvio Janete, trombone, e o Chico, no saxofone. Esse é um trabalho que dá prazer de você fazer, mas tá parado um tempo. Big bands, algumas, aí várias assim. Orquestra, vamos supor, Cacheiro Municipal, em outras orquestras menores, fora de São Paulo também, e por aí vai. Uma das coisas que me admira muito no trabalho do Willy, galera, isso é uma coisa que eu vi de perto, assim, depois que a gente já se conhece. William, não lembro qual foi, assim, a primeira vez que a gente se conheceu, velho. É uma coisa muito louca, assim. A gente vai virando amigo, vai conversando, eu não lembro, mas uma das coisas que me impressionou é a sua versatilidade. Eu até publiquei um vídeo seu tocando nos Estados Unidos, um solo bem antigo, lembra? Que eu fui lá resgatar e falei, William, isso aqui é legal pra caramba, tal. Que as pessoas conhecem o William apitando, tocando como diz o Altair, diz que você é de outro mundo, tocando agudo. São palavras do Altair, se o Altair falou, tá falado, velho. Quer ver? Segura um pouquinho esse raciocínio aí. Falando sobre o Altair é um dos caras que eu estava falando agora no começo da entrevista em relação a ser versátil. O Altair era o maior, eu acredito que hoje assim, é o maior exemplo para nós do que é um trompetista conseguir estar em qualquer estilo, em vários momentos e até de repente no mesmo dia. Ele é um espelho para qualquer trompetista hoje no Brasil. Entendeu? Ele sai de uma gravação de samba, ele faz, daqui a pouco ele está fazendo num bar como lead de big band, e se precisar ele levanta, faz solo e faz solo muito bem. E se você chamá-lo para fazer alguma coisa de orquestra, ele vai e faz no estilo. Isso é que eu falo para o pessoal hoje. Você precisa, além do que você gosta, você se especializa numa área. Eu quero ser solista, se especializa em ser solista. Eu quero ser lead, especialista em ser lead. Eu quero ser concertista, eu quero ser primeiro trompete de uma orquestra. Se prepare para ser o primeiro trompete de orquestra, mas não se feche apenas em um estilo. Você precisa hoje ser versátil devido ao mercado, a forma como o mercado está hoje. Entende? Então o Altair, eu acredito hoje que é um dos maiores exemplos, um dos maiores exemplos que a gente pode ter e está na ativa, né, 100%, que muitas vezes o pessoal não observa. Que a gente pode ter como músico, porque ele é capaz é o que eu falo, camaleão, né? Ele consegue fazer várias coisas. Muitas vezes, você pega aí hoje, você vai fazer um show hoje aí no navio.
Normalmente no navio você tem um estilo de show por dia, né? Um dia você vai ter salsa, no outro dia você vai ter Broadway, outro dia você vai ter, de repente, música brasileira, e de repente você tem que correr lá embaixo para fazer no café ou no restaurante um combo com um trio de jazz. Se você não tiver versatilidade, cara, você não consegue fazer. Aí você Só fica para te dar um capenga exemplo, e perde mercado. só para você ter uma ideia, hoje vai ser um dia atípico pra gente aqui. Nós temos o primeiro set, é só anos 70, com uma banda da piscina de rock, pop dos anos 70, e às 10 da noite a gente tem uma jam session com Big Band misturada. Nós vamos fazer metade de jam session, metade da Kelly, no Count Bass. E, cara, e aí eu programo o bico para ver onde que eu tenho que gastar menos, eu tenho que gastar mais, porque são estilos completamente diferentes e a demanda é diferente também, né? Sim. Uma outra pergunta que eu queria fazer para você, Willy, direcionada para o seu trabalho como professor. Eu sei que você teve há pouco tempo em Franca, sei que as pessoas estão descobrindo, por incrível que pareça, apesar de toda a tecnologia estar aí, acho que aos poucos o pessoal está descobrindo que mídias sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, Skype, pode ser uma ferramenta fantástica para que as pessoas façam aula, sabe? Procuram conhecimento. Sei que você também está disponível para dar aula. Queria que você falasse um pouco, que você é um dos professores convidados do Jazz Trumpet Festival. O que a galera pode esperar mais ou menos de você, da aula que você vai dar no Jazz Trumpet Festival? É importante falar também. Uma das coisas que eu venho observando, Dudu, com esse lance da tecnologia, é que assim, o acesso à informação está muito fácil, né? Nos últimos anos, a coisa está muito simples. Só que não está acontecendo uma coisa, é o filtro. Até, Entendi. Você falou agora, esse final de semana eu estive dando uma masterclass em Franca, né? E foi uma das coisas que a gente conversou lá. Hoje a gente tem muita absorção da informação e pouca prática. Nós estamos perdendo 3 horas, 4 horas, 5 horas assistindo vídeos no YouTube, assistindo o pessoal falar, só que a gente não está sentando e praticando. Sim. E o pior de tudo, que além disso, nós estamos vendo gente ruim fazer. Entendeu? Isso é um problema muito sério. A gente tinha conversado sobre isso agora há pouco, né? Então, eu falo isso, muitas vezes é agressivo, mas é verdade. Nós estamos vendo um monte de cara bico, que não toca nada, falando coisas que não dominam. Entendeu? Não que a pessoa não possa fazer, não possa falar, mas eu acho que assim, a gente precisa ter um filtro para saber o que está funcionando. Porque senão o que acontece? Você fica o quê? Um perfeito sabedor, né? Um especialista, só que um especialista que não tem prática. Aquilo que a gente falou, então, o especialista do Google, né? Hã? O especialista do Google, né? A gente conversou sobre isso. Especialista do Google. E a gente vê isso nos grupos, né? A gente estava conversando lá em Franca sobre isso, sobre o lance dos grupos. Né? A gente perde muito tempo, muitas vezes, se desgastando, sendo que a gente podia estar absorvendo aquilo e, na prática, sentando na cadeira e mostrando, achando um caminho e seguindo aquilo. Porque, não adianta você pegar, eu vejo aí, o cara pega lá, eu tenho 30, 40 gigas de métodos. Cara, eu tenho 3 métodos, velho. Eu estudo 3 métodos atualmente. Porque não dá tempo. E na hora que vai fazer, não consegue. Aí entra nesse lance que eu estava falando da versatilidade. O que acontece? Quando você não filtra a informação, certo? Você não faz o filtro da informação. Você não tem a prática daquilo. Chega na hora de resolver, muitas vezes, uma gravação, você não consegue fazer no estilo. Porque você não praticou, porque você não prestou atenção, você não tem fundamento para fazer aquilo. E a gente vê muito Exatamente. É uma das coisas que eu não só concordo com ele, mas eu também quero adicionar uma situação. Ele sabe, algumas pessoas que estão mais próximas de mim sabem que eu atualmente estou estudando um professor aqui fora. Não é barato, né, William? A gente sempre conversa sobre isso para ter informação. Não. A gente investe. As pessoas até hoje não entenderam o investimento em instrumento em bocal. As pessoas acham que não, eu invisto no instrumento porque é um instrumento que vai fazer um milagre. Na verdade, nós trompetistas, bateristas, baixistas, qualquer classe, qualquer tipo de músico, a gente investe em equipamentos para teste, para que você consiga achar o seu caminho, entendeu? E eu acho que isso também está muito trocado em que você falou em relação ao método. As pessoas estão trocando o talento do que você deveria ter ou estudar pelo preço do instrumento. As pessoas acham que ter um trompete mais novo vai fazer ela tocar melhor, mesmo sem ela estudar. Eu acho que isso é uma coisa muito absurda. Não. E aí,
eu comecei a postar as dicas, né, de trompete sempre com fundamento, sempre com explicação. Galera, tem essa dica que veio de tal e tal e tal, tal pessoa. E começou a acontecer exatamente isso, Willi. Depois que eu comecei a fazer as lives falando de trompete, cara, começou a pintar bastante gente, algumas muito boas, mas muita gente que não tem a mínima ideia do que tá falando, cara. Isso é muito complicado, porque eu não tenho como eu não falar nisso, tá? Eu tava preparando uma maneira de falar isso, Willi. É assim, vou falar para vocês qual que é a minha opinião e nem todo mundo pode concordar. Mas, por exemplo, quando você xinga alguém, você tá, sei lá, você tá puto com alguém e você xingou alguém, Willis, tipo o seu vizinho. Antigamente era assim, você falava com a pessoa. E aí a pessoa ouviu, beleza. Ou se você chegar e falar pra pessoa, pô, eu gosto de você, que legal. Ah, beleza. Quando você faz isso no Facebook, você atinge pessoas que você não tá vendo, cara. O Facebook hoje ele é um jornal sem direcionamento. Porque você xinga alguém, viraliza na internet, que é o que eu volto a falar, o que acontece com papo de política e religião no Facebook, que é o que aconteceu no nosso grupo de WhatsApp, por isso que eu parei com isso. Por que eu tô falando isso? A gente tem que tomar muito cuidado, né, Willi? Com pessoas que estão gerando conteúdo e que não tem nenhuma formação na área, porque pode prejudicar muita gente, cara, que tá começando na música, às vezes tá aqui na nossa live, e o cara não conhece nem eu nem você. E aí o cara começa a praticar o que nós estamos falando e a gente não sabe o que tá falando. Cara, isso vai prejudicar o cara de uma forma e isso pode ser irreversível, cara. Então, Sim, só para concluir, então, o Facebook, as mídias sociais são muito importantes, desde que você tome muito cuidado, porque você não sabe para quem está falando. Por isso que eu sempre começo as minhas lives. Galera, estou falando a minha verdade, o que eu estou estudando, estou chamando pessoas da minha confiança para falar nas minhas lives sobre trompete, porque a pessoa que eu estou chamando, eu tenho certeza e consciência do que ela sabe o que está falando, porque nós estamos influenciando pessoas. E o Facebook é aberto, cara. Ele é um campo, bicho, minado, cara. É uma guerra totalmente aberta. Então, a nossa mensagem, ela pode tomar várias direções, porque cada um, cara, enxerga a vaca. Se você falar, ó, enxerga uma vaca, e cada um vai enxergar a vaca de uma cor, bicho. Você tá entendendo? É mais ou menos por aí. E por isso que eu fico muito preocupado com esse tipo de informação. Eu tomo muito cuidado, sempre tento ter base nas coisas que eu estou postando, não faço nada na minha cabeça, porque a gente demora muitos anos para construir uma carreira, muitos anos para construir um nome, muitos anos para se tornar uma referência. E são segundos, cara, de uma besteira que você solta no Face, você acabou com a sua carreira. com certeza. Porque ela é uma mídia gratuita pros dois lados, né, Willy? Ela é uma mídia gratuita pro lado bom e pro lado ruim, né, cara? Você se queima pela boca, bicho. E pra isso fechar portas é muito rápido, né? Bom, mas não quero perder o foco, mas eu queria falar isso porque você pegou num gancho que eu tava pensando até em fazer um vídeo para falar sobre isso. Sobre como você tem que se portar em algumas situações, principalmente se você não tem conhecimento. Eu não vou aqui começar a falar de motocross, cara. Eu não entendo nada de motocross, bicho. Tipo, os caras vão me bater, né? Ô Willy, mas voltando a falar, você meio que fugiu do Jazz Trumpet Festival, que eu falei que você vai dar aula lá. O que a galera pode esperar de você? Não, na realidade não é que eu fugi, não. A gente acaba falando uma coisa e segue para outro caminho. Então, o Otávio e o Bruninho, eles me convidaram para estar participando da edição deste ano. E o que acontece? Esse ano eu vou estar falando um pouquinho sobre... É uma coisa que todo mundo gosta, né? Não adianta o trompetista falar que não. Eu vejo muitas vezes alguns professores... Nossa, porque o agudeiro... Cara, isso não existe. O que existe é você usar o agudo para fazer música, ok? Primeiro ponto é isso daí. Segundo ponto, você tem que ter graves e médio, ok? Beleza. Você tendo isso resolvido, aí a gente agora volta a conversar sobre isso. Eu vou estar falando sobre agudos, como desbloquear as suas oitavas, né? O que eu quero mostrar, pessoal? Eu quero mostrar que muitas das ferramentas que a gente achava... É isso mesmo, Bruninho. É você. Bruninho, quanta intimidade é você mesmo. Fofo. O Bruno parece a minha irmã, cara. Tudo ele se dói, velho. Vou falar pra você, viu? Mas é que ele é carinhoso, né? Ele é carinhoso. Fica ele é sensível. O Bruno Garcia é sensível. Depois eu converso com ele no PV, ele fica um anjo. Ele é igual o bicudo, velho. Não pode brincar, não, cara. Então, voltando sobre os agudos. Então eu vou estar conversando. Na realidade, assim, a gente vai estar fazendo uma aula prática. Sim. Nós vamos estar fazendo uma aula bem prática mesmo no festival. E para abordar os aspectos dos fundamentos para por que existem os bloqueios na região aguda. Por que muitas vezes um trompetista se assusta na hora de tocar um Dó 5? Por que um trompetista escroca?
na hora de tocar um Ré5? Por que que ele não consegue, muitas vezes, tirar um Lá5? Por que que muitas vezes o cara toca o Sol 5 e vai direto pro Dó 6, mas não consegue tocar o Si bemol? Então, esses aspectos a gente vai começar a trabalhar. Porque, assim, a grande maioria dos trompetistas que eu vejo tocar, eles têm boa extensão. Uhum. Só que, muitas vezes, aqui, devido a informações que foram passadas, informações que foram colocadas na cabeça da pessoa, acabou deixando ele com dificuldades. E aí é onde a gente, através do quê? Através de você vendo a pessoa tocando, você batendo o papo, você vendo ele praticando, você consegue tirar, alinhar direitinho a musculatura, a respiração, e a pessoa conseguir ter o seu melhor. Uma coisa que não dá para falar, para prometer, né? Que muitas vezes eu falo assim, você pode ter um bom range, você pode ter uma boa extensão, mas não dá para dizer que todo mundo vai ser um agudeiro, que todo mundo vai ser um screamer, né? Para quem não sabe, screamer é o que grita, né? O trompetista que trabalha nas regiões acima de Dó 5, Dó 6 e por aí vai. Então, não dá para todos, é claro. Tem pessoas que não vão ter essa facilidade ou, de repente, dependendo do mercado na qual a pessoa atua, fica um pouco mais difícil ela ter que desenvolver essa região. Mas ela tem que ter os agudos, entendeu? O trompetista ele tem que ter pelo menos até um Dó. Ô, Vagnão, um grande abraço, professor. Grande abraço, professor. Obrigado aí por ter participado. O trompetista ele tem que ter pelo menos até um Dó 5, um Ré 5, um Mi 5 ali, bem trabalhado. Entendeu? Até mesmo para você utilizar isso em música erudita. Não adianta você falar, não vou precisar porque eu sou o quarto trompete da orquestra. Não tem nada a ver, você não vai ficar fazendo quarto trompete da orquestra toda vez, você vai estar fazendo um outro trabalho no quinteto de metais, você de repente um dia pode precisar cobrir um primeiro trompete, e aí como é que vai fazer? Olha, eu não quero desenvolver essa extensão. Então é esse trabalho que a gente vai estar fazendo lá no Jazz Trumpet. Colocando o pessoal para soprar mesmo e ajustar essa parte dos agudos. A gente vai ajustar mesmo, colocar ali para a pessoa para funcionar. Que já fica o convite a todos vocês que estiverem aqui no Jazz Trumpet para estar participando da minha aula lá. Vai ser um prazer poder escutá-los e tentar ajudar. Uma Leopoldo outra coisa. Na área. Leopoldo, fala, Leopoldo. O professor Leopoldo acabou de colocar um vídeo agora há pouco aí, eu já curti também. Uma dica do professor Wagner também. Uma das coisas que eu sempre falo, e eu acho que isso de certa forma tem acrescentado muito na minha vida musical, além de fazer aula, de correr atrás tal, é você se relacionar com os pares, sabe? Com as pessoas que... Eu sempre pensei nisso, cara. Se eu tiver com gente ruim, eu jamais vou conseguir evoluir. Eu vou ficar ruim. E isso faz toda a diferença. Você tá seguindo as pessoas, conversando com pessoas que entendem, que sabem do que estão falando, que é o caso do Wagner, seu caso, o Leopoldo, o Bicudo, várias pessoas, músicos que têm know-how, sabe? Desculpa o barulho, galera, que eu tô dentro do hotel aqui, ó. A galera tá conversando, mas... E eu acho muito importante também, não só o lance de fazer aula, mas ter esse ciclo de amizade com pessoas que estão no meio, mas que sabem o que estão falando. Isso é muito importante. A gente sempre procurar o próximo step, né? Para que a gente consiga fazer música boa, porque... Eu acho que o principal objetivo nosso é fazer música, né, bicho? Não tem outro... O trompete, ele é apenas o amplificador do que tá aqui na nossa cabeça, né? De vários conhecimentos e várias situações. O William, o que você indica, cara, para toda essa massa do Facebook, essa galera de trompete que tá muito focada em método? Você já falou isso, mas eu queria você tipo falar assim, cara, eu acho que esse caminho, tal, tipo, o que você indica para toda essa galera que eu digo, os colecionadores de PDF, cara? Que o método vai fazer diferença pro cara, e qual que é a sua dica para essa galera? Eu não quero te botar na fogueira, mas acho que talvez você consiga explicar de uma maneira mais clara para ver se a galera entende mais ou menos qual. Bem, Dudu, quem me conhece sabe comigo é direto e reto. Primeira coisa, vocês precisam entender que sozinho você vai desenvolver maus hábitos, tá? Você pode pegar uma dica, absorver uma dica, você pode utilizá-la, mas se você não tiver o acompanhamento de um professor, e quando eu falo acompanhamento de um professor, não é porque, vem fazer aula comigo, vai fazer aula com fulano. Não, arrumar um professor, você ter um professor, uma pessoa que te escuta. Se você não tem condições, então faça o seguinte,
Chegue num trompetista que de repente que esteja tocando um pouco melhor que você, que seja seu amigo. Converse com ele e peça, olha, me escute. Muitas vezes a pessoa vai estar disponível, vai querer te ajudar. Por quê? Trompete, ele cria hábitos ruins se você não tiver alguém te assistindo. Não tem jeito. Segundo ponto, foque em um caminho. Ou seja, se você tiver 30 GB de métodos, você deixa os métodos lá, não é para você jogar fora, mas escolha 1, 2 e vá trabalhá-lo durante um período até de médio a longo prazo. Não adianta você pegar, tocar Max hoje, amanhã você pegar, fazer Alan Visucci, no outro dia você fazer Arban, no outro dia você fazer Charlier, ou você... Cara, não adianta, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode associar 2 ou 3 métodos à sua rotina de estudo, mas 10, velho, não dá, parceiro. Não dá. Primeiro, só se você tivesse muito tempo para você ficar tocando, tipo 12, 16 horas por dia. Eu acredito que ninguém vai conseguir fazer isso. Então, escolha. Se você escolher um determinado método para estudar, seja como professor ou não, você foque naquele método. Procure saber quem foi o escritor daquele método, para quem ele deu aula. Se os alunos dele tocam bem. Não adianta, não fique pensando que todo o material que você pega é o cara de cara bom. Tem muito bico fora do Brasil, como tem aqui no Brasil, mano. Entenda isso, não é porque o material vem de fora que o cara é excelente. Entendeu? Presta atenção muitas vezes nisso. Eu vejo muitas vezes os caras pegando o método, olha, eu só trouxe esse método, legal, bom pra caramba. Só que o método é mal escrito, o cara acha que não, mas veio de fora. Ah, e daí que veio de fora, parceiro? Eu não sou obrigado. Entenda? Veja, primeiramente, quais são os métodos que todos os grandes trompetistas utilizaram. Regra número 1, Arbans. Se você não estuda Arbans, você vai ser cabide de trompete. Começa por aí. Começa por aí. Todo mundo na história do trompete estuda Arbans, cara. Se tiver, vamos supor, um 10% que não estudou, 90% dos trompetistas estudaram. Se você não estuda, você tá certo, parceiro? Entende? É assim que as coisas funcionam. Sabe por que eu tô rindo, William? Porque quando eu fui fazer essa live, cara, eu pensei comigo aqui, eu vou chamar o William pra fazer a live, não vou precisar falar nada, cara. Mas não é verdade, o cara chega, não, mas igual, parece cara. Engraçado quando a gente fala isso, parece aula de moral, né? Os tios estão dando aula de moral, ninguém tá dando aula de moral. A gente tá comentando porque, assim, a gente tá na ativa, a gente tá na prática, a gente tá vendo o que tá acontecendo. Muitos alunos que eu pego aqui, muitas vezes os alunos vêm com diversos tipos de traumas, eu falo traumas musicais, devido ao quê? Muitas vezes um acompanhamento ruim, um mau professor. E a verdade é essa, cara, se você não pegar, não focar nos métodos que os grandes trompetistas utilizaram, não adianta nada. Você vai estar sempre com uma brecha na sua técnica. Entendeu? Pô, se tem um sistema, vamos supor, eu uso às vezes a analogia do futebol, né? O que o jogador de futebol faz no treinamento? Ele faz a repetição dos movimentos, né? Então ele vai trabalhar a coordenação motora, ele trabalha os movimentos, vai trabalhando os movimentos, ele vai trabalhar a perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda. Depois que ele está com os fundamentos, ele vai para a prática. A mesma coisa, onde estão os fundamentos do trompete? Qualquer tipo de música que você for utilizar, seja no popular, seja no erudito, está dentro do Arbans. A base está dentro do Arbans. Depois que você dominou isso, aí o que acontece? Você vai pegar e vai dar um passo acima. Qual que é o passo acima? Você vai ter outros materiais. Agora, se você não tem fundamento, não adianta nada, porque aí o que acontece? Quando o cara vai tocar em naipe, que o primeiro trompete dá uma bronca, ou alguém manda o cara embora de um trabalho, ele reclama, fala, poxa, os caras estão me queimando, estão fazendo um grupinho, porque... Mas não é, cara, porque você não tem fundamento. Você não tem articulação boa, você não tem afinação boa e sua flexibilidade é ruim. E é simples assim que funciona. E na hora que você, vamos supor, eu posso usar um exemplo de um musical. No musical tudo é ensaiado, tudo ali é pontuado. Suponhamos que uma entrada de trompete, uma clarinadinha de 1 compasso, de 2 compassos de trompete, é uma cena extremamente importante de um protagonista naquele momento. Aí o trompetista vai e caga no meio da clarinadinha de 2 compassos. O que acontece? Vem o diretor, vem o produtor,
vem o maestro e vem o coreógrafo que não tem nada a ver com o bagulho brigar. Aí você faz uma reunião no outro dia, todo mundo em cima de você, ó. Então é o que eu falo, cara, todos os grandes trompetistas estudam Arban. Se você não estuda Arban, desculpa, você tá fora. É simples assim. É simples assim. Você tem que fazer Willy, essa base, você tem que ter isso. Willy, você sabe que bastante gente, depois que eu comecei a fazer as lives e colocar as dicas, cara, teve várias situações muito interessantes e para mim tá sendo uma aula de vida, assim, abrir abrir essa vida musical para as pessoas. Primeiro, essa live eu sabia que não ia ter muita pergunta, pode ver que nem tem muita pergunta, o pessoal tá dando meio com medo de perguntar pra gente. É a mesma coisa que colocar a mesma coisa que colocar na mesma live eu, você e o Altair, bicho. Colocar o Bicudo junto. Pronto, não, acabou. Ninguém vai perguntar nada nunca, porque sabe que a gente fala na lata mesmo que a gente pensa, né? E aí uma coisa que eu gostaria de falar também, que também faz parte desse trabalho das lives, aproveitar que você está aqui, sempre quando eu vou postar um vídeo, eu até mandei um para você, né, Willy, o que você acha dessa dica e tal? As pessoas compram muito o que elas veem na hora, assim, né, pum, elas esquecem de toda a história anterior, né, como é que eu faço para tocar agudo, como é que eu faço, e esquecem que, na verdade, o que a gente está fazendo é um trabalho de anos. Quando você bota uma dica de 2 minutos ali para a pessoa, você fala, ó, essa é uma dica que eu falo para você estudar para melhorar a extensão. Automaticamente se entende-se que o cara vai pegar aquilo ali, o cara já toca trompete, já estuda as outras coisas e aquilo vai acrescentar. É uma dica, né? E aí, algumas pessoas, nossa, olha o absurdo que o cara falou, que descobre a extensão, mas não estuda agudo. Cara, isso é uma dica dentro de milhões que existem. Porque, bicho, eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui, ficar postando uma página, cada dia diferente, uma página diferente do Arban, falando de coisas que já tem outros colegas da área fazendo, né? Por isso que nós temos essa diversidade. Mas você falou tudo, bicho, sobre o que eu sempre falo para todo mundo e repito, né, cara? O Arban é a base de tudo. E aí tem uma outra coisa, me perguntaram também isso. Inclusive tem uma pergunta aqui no grupo que depois você vai ler, que perguntou e eu deixei passar a pergunta, que a galera perguntou sobre em relação ao mercado de trabalho, se a gente acha que o mercado de trabalho tá ruim, por que não existe emprego fixo com carteira assinada. Cara, vocês estão indo para um outro lado, cara. A primeira coisa que eu faço, a pergunta para todo mundo que está assistindo a nossa live, que vão assistir posteriormente, é o seguinte: primeira vez que você pegou um trompete, você, nossa, aquele brilho no olho, sabe, Willy? Puta, é um trompete, olha que coisa bacana. Primeira coisa que eu pergunto, você em casa, você pensou em dinheiro, bicho? Você realmente, na primeira vez que você pegou, que você sentiu o brilho, nossa, instrumento, vou fazer música, talvez você pensou que você ia viver disso a sua vida inteira, você não sabia como, porque nós estamos na contramão da sociedade, né, Willy? Você parar pra pensar, a gente acorda enquanto o pessoal tá indo dormir, e a gente vai dormir enquanto o pessoal tá acordando para trabalhar. Então, isso de cara, todos os trompetistas, nós somos problemáticos, né, cara? Com tudo, né? Nós somos muito solitários em relação a isso. A nossa vida ela é muito individual em relação a tudo que acontece na sociedade, né? E o mercado de trabalho, eu acho que é uma consequência do que você produz. O Terry falou isso para mim semana passada, eu fiquei chocado. Que o Terry me falou, eu estava conversando com ele, falei, Terry, mas por que você continua fabricando bocal até hoje? Qual que é o sucesso da sua empresa? E ele me falou, cara, eu faço isso com amor todos os dias quando eu levanto e o dinheiro é consequência do trabalho. Eu nunca pensei em ter uma carteira assinada me pagando para fazer isso pro resto da vida, porque o dia que começar a me pagar, que eu levantar e falar, eu tenho que receber um pagamento no final do mês por estar fazendo bocal, eu paro de fabricar bocal. E a nossa vida de música é a mesma coisa. O dia que perdeu o brilho, cara, de você tocar uma melodia e sentir que, nossa, cara, olha só o que eu fiz. Ou não, puta, tem que tocar aqui porque eu vou receber o cachê. Bicho, vai fazer outra coisa na sua vida que você tá no caminho errado, cara. Essa é a minha opinião. Não, eu concordo. É o que eu te falei, que eu estava falando no início, sobre o lance do trompetista ser versátil hoje, em relação ao trabalho comercial. O que acontece? Se a gente conseguir ter prazer no que a gente faz, independente de qualquer área, isso aí serve não só para tocar trompete. Automaticamente as coisas vão se ajustando. É claro, o mercado musical isso, o mercado musical aquilo. Sim, você vai ter algumas dificuldades em relação a algumas coisas, mas pensa hoje, todo mundo tem uma dificuldade. Hoje não existe estabilidade financeira em nenhum mercado. Sim. Nenhum mercado hoje tem. Hoje não tem garantia. Você pode estar hoje vamos supor, o cara trabalha em qualquer área. Ele pode estar lá com todos os direitos dele, com tudo funcionando e amanhã a empresa fechar. Eu sou o maior exemplo disso, pô.
Eu tô aqui, meu contrato acaba em 30 dias. Claro, eu já tenho data para voltar, mas não é nada fixo. A questão continuo sendo músico. A questão é, produza, faça coisas, estude, se prepare para você fazer o melhor. Quando você estiver fazendo o seu melhor, as coisas vão se ajustar. Isso é uma lei da vida, cara. Tudo que você se propõe a fazer com qualidade, você vai ter um retorno. Agora, quando você pega, você quer tocar meia boca pra caramba, né? E aí você quer, não, eu quero estar no trabalho X, eu quero estar viajando com o artista X. Pô, cara, tu não toca, velho. As coisas não acontecem porque você está parado, porque você não está rolando. Porque todo cara que é bom, ele consegue se encaixar de alguma forma em alguma coisa. Entendeu? Agora, é óbvio que na vida um vai fazer sucesso, ou alguns vão fazer mais sucesso e outros menos. Isso não tem jeito, cara. Entende? Então não adianta, não dá para garantir. Você vai falar assim, olha, todos nós vamos chegar e vamos, estourar. Não, não vai ser. A vida, infelizmente, é assim. Mas faça o melhor, tenta fazer o seu melhor. Entendeu? Seja o trabalho mais simples, seja o louvor na sua igreja, né? Às vezes eu falo isso para os caras, a gente conversa com o pessoal. Mas aqui na igreja. Não, cara, vá tocar. Se você quer tocar só dentro da sua igreja, perfeito, ótimo, mas toque bem. Entendeu? Mas olha, eu não trabalho, não tenho tempo. Legal, você não tem? Então ajuste o seu tempo para que você possa fazer o seu melhor. Sempre que você pegar o seu trompete, pegue para fazer o melhor. Entendeu? Seja na hora de você fazer o seu estudo, tente fazer com qualidade. Tenha respeito pelo seu instrumento. Tenha respeito pela energia que você gasta investindo nesse tempo. Isso é que é o maior problema que eu vejo hoje. As pessoas não querem... não, ele quer ter retorno de algo que ela não investe. Se você não para, entendeu? Com qualidade, para fazer um estudo de qualidade, seja um estudo de 15, de 20, de 30 minutos. Se você fizer com qualidade, você vai se desenvolver melhor que muito cara que estuda 2 horas. Eu tenho um aluno que é caminhoneiro. Só você ter uma ideia, ele tem uma sala na casa dele, revestida. Ele fez uma sala revestida e ele estuda todo dia 3 horas por dia. Ele falou para mim, ele falou assim, olha, eu quero tocar só na minha igreja, eu não quero tocar em lugar nenhum, não quero ser profissional, não quero seguir nada. Eu quero tocar na minha igreja e tocar bem. Olha só o orgulho, velho. Entendeu? Exatamente então, isso é que muitas vezes o pessoal não tem. E incomoda isso daí, sabe? Porque você vê muitas vezes profissionais que não respeitam o instrumento. Entendeu? E quando você não respeita, o instrumento te deixa na mão, cara. Não pense que trompete é um instrumento que você vai chegar igual o piano, você vai apertar e a nota tá pronta, cara. A nota não tá pronta, parceiro. Se você não tiver, desenvolvido, vai chegar na hora, tu vai escorregar e vai ser feio, viu? Vai ser feio. Willy, você sabe que essa semana eu tava dando aula pro menino do Senegal, cara. Ele me chamou e tal, a gente começou a conversar e ele veio falar de várias coisas que algumas outras pessoas do Brasil também têm falado. E eu cheguei no ponto que eu falei para ele, cara, primeiro você adquire conteúdo, que é o que você tá fazendo, você tá economizando tempo de anos, está pagando uma aula, você está investindo numa aula comigo, você está adquirindo conteúdo. Ele falou, mas nossa, eu adorei que eu vi que você faz live, que você faz vídeos. Eu estava falando para ele, primeiro você adquire conteúdo, depois que você adquiriu o conteúdo, aí se você quiser partir para uma outra, que é o que você acabou de falar, você gera conteúdo. As pessoas estão querendo fazer o contrário, né? As pessoas querem gerar conteúdo. O que é gerar conteúdo? Não é só fazer live, não é só fazer vídeo. Gerar conteúdo é alguém te ver e falar, olha, aquele cara toca. Automaticamente a pessoa já viu um conteúdo em você. E o network, né? Que é importantíssimo. Porque, bicho, eu não vou querer chamar um músico ruim pra minha gig. Só que eu vejo muitas pessoas perguntando. Porque você tocou num assunto, cara, que não tem como eu não falar. Muita gente me chama em box perguntando como é que faz pra vir trabalhar aqui no navio. Cara, sim? mas... E hoje eu recebi uma pergunta de uma pessoa que eu fiquei muito indignado, mas eu fiquei pensando, por que eu tô indignado? Não é culpa do cara, falta de conhecimento. Ele falou, cara, quanto é que estão pagando aí? A primeira pergunta do cara. Fala pra ele, tão bem, tá pagando bem. Eu tô aqui? Eu falei pra ele assim, não, estão me pagando, falei assim, de acordo com o que eu estudei nos últimos 18 anos. Porque, cara, conhecimento ninguém tira de você, cara. O fato de cara, ninguém me colocou um chip na cabeça. Agora você vai falar inglês. Agora você vai saber trabalhar com as pessoas. Agora você vai saber tocar o estilo. Tudo isso são coisas de anos que a gente vem pagando, vem investindo, estudando, correndo atrás de professor. E aí a pessoa te vê ali e fala, não, cara, eu quero fazer a mesma coisa que você faz. Como é que eu faço para entrar aí? E eu falo, cara, é o cachorro que caiu da mudança, né, velho? E tem a ver com o conteúdo que você tá falando, com o lance de você estudar um pouco por dia, porque não adianta, velho. A gente pode falar o que quiser aqui, Willy. Na hora que você olha pro espelho, você sabe qual é a sua deficiência, cara. Sim. Entendeu? Você sabe que às vezes você não tem conteúdo para estar gerando, e é aí nessa base que a gente tem que começar
a trabalhar, né? Como teve perguntas aqui, né? Como que eu melhoro o meu agudo? Como que, cara, como é que tá o seu Já vou grave? falar, eu vi a pergunta, viu? Daqui a pouco a gente vai responder todas as perguntas, mais no final aí. Vou falar pro Dudu pra gente abrir um espaço e quem não tiver online a gente responde depois aí. Eu vou falar, quer pegar agudo, eu te ensino, não tem problema não. Só que tudo é gradual. Quanto a isso, tá tudo certo. Sim, sim. É porque, cara, a gente. E outra coisa, né? Como eu te disse, o Facebook é uma ferramenta fantástica. Nós estamos falando pro Brasil inteiro, William. Essa live ela vai virar, porque nós somos dois caras polêmicos, né, bicho? Então não tem como, cara. Eu não E acho não que dá eu pra sou agradar todo polêmico. mundo, né, velho? Não. Assim, eu sou direto. Não tem polêmica, cara. Eu falo a verdade. Fazer o quê? A gente tem que falar algumas coisas. Eu acho que assim, a gente não pode perder tempo, certo? A gente tá conversando aqui e tal. Eu não quero que a pessoa que esteja assistindo fique perdendo o tempo dela. Eu quero que ele tenha alguma coisa boa. Então, quando o cara faz uma aula, quando faz alguma coisa, ou quando eu preciso fazer uma crítica, eu faço a crítica com a sugestão da melhora. Entendeu? Sim. Se eu der uma bronca muitas vezes de um aluno, alguma coisa, eu não quero jogá-lo para baixo. Eu quero trazê-lo comigo. Entendeu? Uhum. Muitas vezes a gente questiona, ou, entre aspas, vai com os dois pés no peito, mas não é porque eu não quero ver o mal de ninguém, cara. Pra mim, tanto faz se o cara quer seguir, não quer seguir, ou se ele quer. Só que assim, eu não tenho tempo para ficar perdendo. Então eu quero o melhor. Quero fazer o melhor para que ele possa se desenvolver junto com a gente. Então, muitas vezes, até nos grupos eu vejo, muitas vezes você fala uma coisa, não sei o quê, poxa vida. Mas não é que, assim, tem gente que fica fazendo as mesmas perguntas durante 3, 6 meses, um ano. E ele recebe as mesmas respostas que ele tem que fazer, só que a pessoa, ela quer escutar algo que não é, porque, assim, não existe atalho. Trompete não existe atalho. Ok? Não adianta você achar que você pegando dicas pequenininhas aqui hoje, uma dica amanhã, você vai chegar no lugar. Não. A dica ela vai somar a sua realidade. Aí sim. Agora, se você pegar a dica e achar que aquilo vai resolver os seus problemas, queridos, não vai. Você vai criar o que nós falamos no começo. Vai criar maus hábitos. E isso vai refletir aonde? Vai refletir quando você estiver tocando. Independente do trabalho que você for fazer. Então, antes de tudo, fundamento. Vamos recapitular. Fundamento. Sem fundamento não adianta. E outra coisa, fundamento você vai estudar a vida toda. A vida toda. O Arbans vai para a sua vida, você vai carregar a vida toda. Sem ele não adianta, parceiro. Você vai ter que sentar, fazê-lo durante todo o seu período como trompetista. É assim que funciona, é assim que é. Se você quiser aceitar, não tem problema. Agora, se o trompetista não quiser aceitar, azar o dele, mas é assim que funciona. Se você quer o sistema, você quer saber como é a técnica de tocar trompete, você tem que seguir o caminho. Né? E a gente repete novamente o que falamos antes. Não é mesmo? Peraí, deixa eu limpar aqui, peraí. A gente repete o que falou antes, você tem o caminho. Então, você vai ter que seguir isso. eu fico até pensando para que lado caminhar, porque como eu te disse, foi exatamente o que eu penso, Willy, e eu estou direcionando algumas pessoas até inbox sobre várias dicas, tirando essa parte dos fundamentos, que muita gente me pergunta em relação a como cuidar da carreira, qual que é o tratamento que você tem que ter com a música. Primeira coisa, cara, depois dos fundamentos que eu penso, acho que ele também pode falar um pouco disso, é como você se relaciona com as pessoas, né, cara? Porque às vezes você é um cara top também, toca demais e você não consegue se relacionar com o cara do seu naipe, né, bicho? E a gente trabalha com música, e música, o Vitor Santos falava isso, música é relacionamento, cara. Se você não se vestir bem, se você além de não tocar bem, não souber se apresentar, não souber conversar, esse meio de campo, esse social com as pessoas, além de você tocar bem, se você não é uma pessoa agradável, você não vai trabalhar em lugar nenhum, bicho. O que você acha disso, Will? Mas aí, Dudu, a questão é a seguinte, nós somos vaidosos, né? Todos nós. Afinal, nós mexemos com arte, né? Arte. Então, todo artista ele tem uma certa vaidade. O problema é quando a nossa vaidade ela quer ficar muito maior do que o que a gente é ou de como a gente deve se portar. Você ter eu não posso falar que eu sou um dos mais frescos que tem por aí, mas desde que você consiga equilibrar isso, né? Eu acho que vai muito também de qual trabalho que você está fazendo. Então vamos supor, se eu estou trabalhando com um músico que ele é mediano, eu acho que eu tenho que ter uma postura. Se eu estou trabalhando
com músico profissional, uma outra postura. Se eu estou trabalhando com iniciantes, eu vou ter uma certa... vai ser uma diferença. O que eu acho que, assim, a gente nunca pode 100% em relação às outras pessoas. Acho que a gente tem que saber equilibrar. Porque o outro também tem o lado vaidoso, né? Então, vamos dizer assim. Então, a gente tem que saber equilibrar isso para o quê? Para o bem comum, que é a música. Que é o que a gente está fazendo naquele momento. Que é o trabalho que a gente se propôs a fazer. E senão a convivência fica complicada, né, cara? Aí não tem jeito. Aí é pau mesmo, aí é lenha. Isso é muito complicado. Eu estou abordando esse assunto porque eu acho muito importante, isso de uma maneira geral. Sempre quando eu falo no Brasil, algumas pessoas me soam mal eu falar dessa maneira, mas eu acho que é porque eu estou aqui fora vendo várias coisas, que eu até conversei com o professor Wagner sobre isso, que às vezes as pessoas ainda não estão enxergando como a gente está um pouco atrasado em algumas coisas, né? E eu percebo que as pessoas estão muito preocupadas em técnicas, em livros, em PDFs, e vou tocar nesse assunto de novo, que não é só o relacionamento, indo para o próximo passo. Eu não sei quantos por cento, mas a grande maioria dos trompetistas não sabe gerenciar a própria carreira. E o mundo da música mudou. As minhas lives começaram assim, na verdade. Eu comecei falando sobre o que você quer com a música, o que a música significa para você, o que você está fazendo com a sua carreira. E aí começou a entrar pessoas como tem aqui, né? Bastante gente aqui que não é só trompetista, que às vezes não tem um Facebook dizendo quem é, não tem nenhum trabalho. Músicos muito bons, viu, cara? Eu não estou falando de quem está começando, mas falando de maneira geral. As pessoas não estão preocupadas. Nós ainda estamos com essa cabeça do músico, o executante ali, o que bota a mão na massa. E hoje a gente não tem mais intermediário, Willi. Eu tenho investido em câmera, eu tenho investido em imagem, tenho investido em várias coisas, mídias sociais, porque eu percebi, principalmente aqui fora, as pessoas têm um cuidado muito grande com isso. E hoje nós não temos intermediário, você não tem mais como contratar um gerente, não existe mais, eu vou contratar uma pessoa, um agente para cuidar da minha carreira. Você é o que você veste, você é o que você come, você é o que você fala, e além desse cuidado de ser um puta músico, que isso é uma obrigação de todo mundo, você tem que ser um músico muito bom, você tem que cuidar da carreira, né, cara? Você tem que saber como posta, você tem que ver, você tem que sentir que público você está atingindo, para que lado você vai direcionar o seu trabalho, porque nós somos a empresa, né? Nós somos o CNPJ. Você já parou a pensar nisso? Nós postamos, nós tocamos, nós nos vendemos, nós que descobrimos para onde nós vamos levar, para que caminho nós queremos seguir. E o principal, nós somos responsáveis pela própria imagem. Volto na história do Facebook, você tem que tomar muito cuidado com o que você posta. O que você pensa sobre isso, esse lance de carreira, Willi? Eu penso, primeiramente, vamos supor, uma das coisas que eu não gosto, já vou falar, eu odeio o vídeo do cara tocando com aquela pança sem camisa em casa. Desculpa. Desculpa, amigo. Não dá. Não dá. Você tá estudando em casa? Legal, se arruma. Se arruma. Se arruma. Mas eu não sou músico. Legal, você não é músico, beleza, mas eu sou. Eu vou gastar 1 minuto e meio, ou 2 minutos, 3 minutos vendo você tocar. Porque eu tô prestigiando você. Entendeu? Eu acho que é questão de você mostrar o que você tem de melhor. Você não tá mostrando o que você tem de melhor, pelo amor de Deus, né, cara? Ninguém merece. Outra coisa. Vai postar um vídeo. Desculpa que eu errei. Desculpa. Não peça desculpa que você errou. Faz direito, parceiro. Se você não fizer direito, não vira. Faz de novo. Se você sabe que você errou, você sabe que tem que fazer de novo. Então vai estudar. Então pra que você vai colocar o vídeo tocando desafinado? Me desculpa, mas eu sou intermediário. Não, eu não vou te desculpar. Eu prefiro que você seja Não, é verdade. Eu prefiro que você grave seu vídeo, você sendo um músico intermediário, você grave seu vídeo com as suas deficiências, mas você grave seu vídeo direito. Aí nós vamos ver, vamos conversar. Agora, me desculpe, mas olha, eu não estou especialista aqui. Cara, pelo amor de Deus, respeita a galera. Pô, são seus amigos. Pô, você não quer o melhor? Você não quer ver o melhor? Você gosta de ser tratado mal? Você gosta de ver um vídeo meu? Você vai gostar de ver um vídeo meu fazendo um monte de porcaria, tocando mal pra caramba? Você fala, pô, mas que cara, hein? Não, faça um vídeo legal, velho. Cara, você sabe qual é o exemplo que eu dou? Desculpa. Sabe qual é o exemplo que eu dou, Willi? Você vai na padaria, esse é o melhor exemplo de todos, cara. Você vai na padaria e compra um pão, aí o padeiro fala, cara, desculpa, mas eu vou te vender esse pão, mas ele queimou.
Eu não fiz o pão muito bem, É isso aí. Mas, ó, leva isso esse aí. queimado aqui, mas, desculpa aí, mas foi o pão que eu fiz, então ele tá queimado. Você é padeiro, velho. Por que você não vai me entregar um pão queimado? É isso. Entendeu? Nós Pô, fornecemos o produto, né? mostra o seu melhor. Faça um vídeo decente, cara. Faça um vídeo decente. Seus amigos vão falar, pô, que legal. Se você errar, se você não é ainda um trompetista top, não tem problema. Mas não fica pedindo desculpa que eu errei. Eu não vou desculpar você que errou. Você sabe que errou, você sabe que tá desafinado, vai ficar falando pra mim. Não, cara, então não faz. Eu não quero escutar você. Porque a partir do momento que você coloque no seu vídeo, na descrição do seu vídeo, desculpe o desafinado, desculpe os croque, parceiro, eu já mudo a timeline e vou ver o vídeo do outro cara, eu não vou ver o seu. Exatamente Entende? isso. Ô, Willy, quais são as suas referências de trompete, bicho? Minhas referências, putz. Assim, eu vou falar uma coisa, eu não sou um trompetista que eu foquei em meia dúzia de caras, tá? Eu sempre gostei de escutar várias coisas, desde os mais comerciais como os mais musicais. Eu acho que existe trompetista bom e trompetista ruim, independente do estilo que você vai fazer. Então, agora eu não posso falar aqui, eu não vou falar para você quem são os ruins. Eu me complico, né? Não precisa porque eu já sei. Eu vou falar, olha, não dá. Mas assim, claro, se você vai seguir para um lado mais de jazz, os grandes nomes de sempre, né? Eu acho que a base, vamos supor, se você vai ser solista, Clifford Brown, Fred Hubbard, eu gosto muito do Louis Armstrong, Lee Morgan, que são as referências. Miles Davis, é óbvio, né? Se o cara não seguir uma linhagem dessa, aí fica... E gosto bastante do Marsalis também, independente de qualquer coisa, opiniões aí, mas eu gosto bastante dele. No Sem falar de erudito, marca de trompete, hein, bicho? Maurice André, Rafael Mendes, gosto muito. Sergei Nakariakov, né? Marsalis de novo, não dá para dizer. Quem mais também? Aí, gosto do Sandoval, também gosto bastante, escutei muito na adolescência. Eu acho que, independente de achismos e gostos, Arthur Sandoval, ele tem o domínio do instrumento. Pode falar o que quiser falar, o que acha, deixa de achar. Ninguém faz o que ele fez usando o equipamento que ele usou se você não tiver o controle do instrumento. É impressionante, é muito acima da média. Agora, os agudeiros, que aí vamos partir para a nossa praia. Maynard Ferguson, não tem jeito. Isso é uma coisa que é a lenda. Atualmente, Bergeron, Miyashiro, né? Cat Anderson. Para quem não... A galera mais nova que não procurou saber, procure saber sobre o Cat Anderson e pesquisar e escutar coisas dele. São uma lenda dos agudos, inacreditável, entendeu? E muitas vezes o pessoal não fala por aqui, porque o pessoal mais novo segue para uma outra linha. John Feds, né? Não tem como não falar, né? E o professor de todo mundo, que é o Bob Shill, que esteve aqui no Brasil. Quem não teve a oportunidade perdeu. Que esse daí eu acho que é uma referência. Quem não segue, quem não procura saber quem foi Bob Shill, acho que tem uma falha na sua formação aí. Existem outros também, não vou citar aqui agora, porque assim, eu acho que a gente tem que ver o que é bom de cada um. Muitas vezes tem aspectos de alguns caras que eu não gosto. Então eu não vou ficar falando, porque aí gira aquele, quem sou eu para falar, né? Então eu prefiro deixar para lá. Mas basicamente são esses trompetistas. Agora, tem outras referências. No erudito você vai ter Philip Smith, Schuluter, e por aí vai. É difícil. Vamos supor, Matthias Rolfs tocando. Nossa, eu sou muito fã. Gabor, né? Não tem o que falar. James Morrison. E por aí vai. Os brasileiros, né, Wagner? Altair Sabia Martins, que alguém ia perguntar. Sou fã do Altair Martins, sou fã do Júnior Galante, Daniel da Alcântara, Sidmar Vieira, Bruninho Belasco, também acho muito. Michael Mesquita, o moleque toca sola muito. Quem mais?
Deixa eu pensar. Dos brasileiros, basicamente. Amarildo também gosto muito. O pai do Eric, o Albert, é um excelente trompetista também, da banda sinfônica. A gente se formou junto na época do conservatório. Excelente trompetista, entendeu? O Flávio Gabriel também. Aí você vai falar, você tá falando que os caras. Não, eu tô falando que eu gosto, mas os que eu não gosto, eu não vou falar. Tem uns que eu vou esquecer, mas não é nem por maldade. Dedé, excelente trompetista. Nossa, assim, um dos caras mais que eu já vi tocar, assim, os caras que menos, entre aspas, erram que eu já vi na minha vida. É um cara mais regular, vamos dizer assim, que eu já vi tocar. É um dos caras mais regulares. O Dedé é impressionante, assim, a regularidade que ele tem diante quando está numa cadeira de primeiro trompete. É uma referência a nível de orquestras que a gente tem que ter bastante. Som do Marcelo Matos, que não é muito de Facebook, de vídeos, mas o som do Marcelo Matos é um cara que a gente tem que escutar bastante. Pena que ele não grava tanto, podia gravar mais. Ô, Willy, entendeu? Só para Eu não acho que perder o gancho, basicamente isso. uma coisa que eu vou falar para você de pessoas também, eu vou falar um pouco dos trompetistas brasileiros, que eu acho que, de certa forma, é muito esquecido, assim, infelizmente a gente não tem essa cultura, né, de falar dos antigos, assim, né. E, bicho, eu não tô aqui para discordar de ninguém, nem para concordar. Eu vou falar para você um grande nome que foi minha referência de solista, pela atitude dele, por desbravar muita coisa. Muita gente fala que ele tinha um som sujo, mas eu sou muito fã do Márcio Montarroz, cara. Os trabalhos do Márcio Montarroz, cara, é Som uma... sujo aonde? Eu Não, eu já conheci ouvi o gente falar Márcio. isso. E Eu eu também conheci o conheci Márcio na Montarroz. fantástico. E o som sujo é quem tá falando, pelo amor de Deus. Porque, O bicho, o que o Márcio. cara tocava era uma coisa absurda. E tem dois caras que me impressionam muito em tudo que fazem, assim. Eu tenho... Um é da atualidade, eu não conheço pessoalmente. O primeiro que eu vou falar, que é um cara que eu gosto muito do som do Gessé Sadoc, do Rio. Cara, Sim. eu acho o som do Gessé uma coisa muito legal. E tem um cara no Rio que improvisa demais, que é o Arimateia, bicho. Puta, esse cara improvisando é coisa linda, viu, bicho? É um cara que Sim, eu eu não também tenho conheço. visto algumas coisas. Eu vi uns trabalhos dele com o baixista lá junto com o Nelson Faria. Eu não sei se. Eu sempre confundo Ney Conceição com Nico Conceição. Cara, é demais eles tocando umas coisas assim absurdas. E também me impressiona muito, assim, falando dos trompetistas brasileiros, me impressiona muito a qualidade sonora do Joatan, cara. Eu gosto muito do som do Joatan. Acho muito interessante, assim. Teve um cara que Ele eu não falei. ah, Tem um cara que eu não falei, que esse aí é outra referência de lead no Brasil, que é o Paulo Jordão. Paulo Jordão. Se alguém não conhece o Paulo Jordão, procure saber. Paulo Jordão, Esse cara, muito bom. é assim. É aqui, viu? Olha, não, claro que todo mundo mas eu digo assim, o Jordão ele tem uma coisa que é impressionante, viu? É fora do comum, tocar ao lado dele e fazer algumas coisas de Big Band que você fala assim, rapaz, ele tá muito assim, viu? E só pra gente não perder, né, não é rasgando cedo, mas a gente tem que dar valor para as pessoas que a gente fala, nossa, esses caras tocam bem, apesar de também não, eu percebo que ele é um cara muito de mídia, né? Eu também fico admirado com que som lindo que o Júnior Galante tira de lead, né, cara? Pô, ele tocando com aquele Sigma lá, é de outro mundo também, né? É uma coisa absurda. Bom, mais uma vez eu vou citar um nome que tá fora, mas que é um cara que seria uma boa pedida estar no Brasil também, viu, cara? Rodolfo Neves, bicho. Puta que pariu. Ele deve estar online com a gente. Que é um amigo meu de muito tempo também. Nossa senhora, tá tocando demais. O Rodolfo demais, eu posso falar, é meu sub. E também vou falar, cara, eu vou falar de uma pessoa que tem me impressionado. Porque vamos falar da Jovem Guarda e que inclusive a pessoa tá online, eu não tô rasgando seda não, viu, eu tô falando sério. Tem me impressionado uma sonoridade bonita, cara. A gente fala muito da galera, esquece de falar das meninas. Tem a Bianca também, de São Paulo, que é de Taubaté, que gravou os característicos do Jorabã, tem muitas visualizações do som dela. E eu gosto muito do som da Suelen do Rio também. Ela tá aí online com a gente, se não me engano, ela deve estar na live. A Suelen tem um puta som de primeiro, viu, bicho? Ela só não acredita nela, precisa acreditar mais nela. Mas tem um som muito bonito, cara. Tá sendo muito bem direcionado, um som grande de trompete, bicho. E eu acho que cada vez mais a ideia é que acabam surgindo mais
mulheres no trompete, né, cara? Eu acho que o instrumento tá igual para todo mundo. Não existe mais isso, né? Não, isso aí já era. Né, Isso aí é o negócio né? de. Já tá bem, E a, já tá bem ultrapassado, já fala em relação a isso. e a dica As que quem meninas, sou eu pra... eu não tenho muito contato com as meninas tocando, mas endosso o que você tá falando. Você falou que a galera top, tamo aí, tamo aí. Não, e às vezes falta algumas pessoas darem uma olhada no que estão fazendo, que às vezes a pessoa não tem noção. Sueli tá num puta caminho, bicho, um puta som. Esses dias ela postou um negócio tocando na igreja. Ela falou, nossa, nem percebi que eu toquei um fato, é um puta som bonito, cara, muito centrado. E eu acho que a gente tem que sempre estar valorizando a nossa classe, cara, sabe? A Mari também deve estar aí online, vive postando as coisas, de vez em quando a gente troca uma ideia, eu falo pra ela, o que você acha disso e tal? Porque, cara, a nossa classe, agora com mídia social, a gente, de certa forma, a gente tem que se unir, cara, para as coisas boas, assim, sabe? Acho que a gente pode crescer muito como classe, muito como classe. O Clóvis é o guru no Brasil, né, bicho? Você falou do Clóvis, o Clóvis é outra... Não tem nem que falar do Clóvis, cara. O trabalho do Clóvis é uma coisa fantástica. Eu acho que a gente tem que parar um pouco, a gente tem que parar de falar uma coisa... Você tem o quê? Não entendi. Não, pode falar, pode falar. Eu acho que a gente tem que parar com uma coisa que é a disputa. Eu acho que a gente tá um pouco defasado, esse negocinho de ficar uma disputinha, ai, meu professor é bonito, o meu outro é mais legal. Cara, eu acho que a gente tem que começar a tentar integrar, a gente vai começar a se unir um pouquinho mais, deixar a nossa, muitas vezes, vaidade e começar a trabalhar o quê? Independente da minha opinião, da sua opinião, a gente começar a unir para o bem até pro instrumento, cara. Enquanto a gente ficar levando isso que a gente está levando aí, que eu fico vendo muitas vezes, nossa vida, porque eu não sei quem... Cara, isso não muda nada. Não muda nada pro trompete, não muda nada pra música, não muda nada pra você. Entende? Muitas vezes existem vários caminhos que vão te levar a você tocar bem. Agora, se você ficar colocando muitas vezes... Oi, pode falar. Não, desculpa. Evelyn, chamei você de Sueli, né? Evelyn, não é Sueli. Evelyn Borges. Essa menina vai muito longe, cara. Willi, isso que você falou, será, cara, que a galera tá preparada? Marcos Mota, nós acabamos de falar de você, do seu som aqui, viu? Ou ele repete que o Marcos tá aí. Repetir? Não, eu quis falar que o Dedé, ele é um dos trompetistas mais regulares que eu já vi tocar. É impressionante o Dedé tocando. Ele tem uma facilidade, né, em não errar, né? O Dedé, ele tem uma coisa assim, raramente você vai ver algum deslize em relação ao trompete. É impressionante, assim. Você colocar o Dedé... ele fez isso, provou pra gente isso no Summer Camp que teve do Jazz Trumpet. Ele levou um grupo, ele quis mostrar na aula que ele deu sobre os trechos de orquestra. Então ele falou sobre os trechos de orquestra e levou um grupo de metais para que os alunos pudessem entender o que estava acontecendo na orquestra. Porque normalmente os professores falam sobre os trechos, né? Muitas vezes os professores ensinam os trechos, mas você não sabe o que está acontecendo. Então ele quis mostrar. Então ele levou um grupo de metais e ele fez. Ele fez a quinta de Mahler mais ou menos umas 4, 5 vezes e todas perfeito. Então é um trompetista, é uma referência que a gente tem que ter em relação a uma música erudita no Brasil. Ele é um dos caras aí. Sim. Willi, uma outra coisa que eu queria falar pra galera, gente, quem tiver online aí, se puder clicar no botãozinho compartilhar, porque vocês ajudam a nossa live a chegar a mais pessoas, a mais trompetistas, e isso é importante para que a gente continue o trabalho, cada vez alcançando mais pessoas. Dudu, vou responder uma pergunta que entrou agora aí, vou te cortar. Fala aí. Só para já fechar o leque aqui. O Wilton Silva perguntou quais são as referências do meio evangélico. O Wilton Silva, não existe música evangélica e nem música secular. Existe música boa e música ruim. Se o trompetista ele frequenta a igreja e toca bem, ok. Se ele está na igreja e toca mal, ele não é referência, não é nada. Então, é só a gente ver isso daí. A música, ela é uma só. Você a utiliza tanto para louvor e adoração ou para você fazer alguma outra coisa. Então não vamos dividir o mercado, não existe o mercado. A música é uma só, foi criada por Deus e agora a gente trabalha da forma que a gente achar melhor. Então não existe professor de música evangélica ou de música gospel. Não existe. A técnica que eu utilizo para fazer na igreja, eu também sou cristão, frequento uma igreja batista. Na orquestra, a música que eu utilizo foi a base
da música, não foi a base da música gospel. Isso não existe, ok? Só isso. O resto, Muito obrigado, se o cara Willy. for bom, ou sendo ou não evangélico, o importante é o que ele está fazendo ali. Eu queria responder Diga essa aí, pergunta há muito tempo. Dentro disso tudo que a gente falou, galera, dos professores de trompete, a gente não precisa ficar citando, todo mundo sabe quem são as referências. Quem quiser participar da live comigo, eu estou fazendo pelo menos uma live por semana. Me chama em box. Já tem agendado para a próxima semana o professor Leopoldo. Tem o Fernando, trompetista do Chile, que está na Argentina agora representando os trompetes Mandala. Também vamos trocar uma ideia. E eu estou selecionando a dedo pessoas que podem colaborar para a nossa classe, porque eu acho essa ferramenta fantástica, entendeu, Willy? A gente pode bater um papo e saber o que a galera está pensando. E vamos abrir uma pergunta, Willy. Vamos ver o que a galera quer perguntar. Ok, vamos lá. Perguntas estão abertas. É o seguinte, para a galera que já postou pergunta, e a gente já está um tempo conversando, a gente vai ver, eu vou ver as perguntas assim que a gente terminar aqui, e aí quem a gente não responder aqui, eu vou escrever, ok? Pode perguntar e fica à vontade. Alguém tem pergunta? Eu acho que a galera não vai perguntar nada não, porque a gente falou muita coisa. Nada, fica à vontade. Então, enquanto a galera não pergunta aí, bom, eu não sei quanto tempo que a gente já tá online, cara. Não faço a mínima ideia. Eu não sei não, eu já falo tanto que eu não tenho a mínima ideia, nem controlo, porque eu falo demais, né? Então deixa com você aí. Então, como desenvolver o agudo? Eita, vamos lá. Hernando Rodrigues Ferreira. A primeira coisa, se você está com a gente desde o início, você deve ter visto que eu falei muito sobre fundamentos, ok? O registro agudo, antes da gente chegar no registro agudo, a gente precisa ter essa base pronta. Que estudos utilizar? Então, aí é que tá. Na região sobreaguda, existem diversos fatores, desde respiração, musculatura da face, ok? E relaxamento. Dica básica que você deve ter. Como eu não o vi tocar, eu não vou te falar aqui várias outras coisas, porque fica um pouco complicado, né? Sem a gente saber como está funcionando o trompetista. Mas assim, dica número 1 que eu vou te dar, que você já pode começar a praticar. Primeira coisa, menos ar e mais velocidade de ar, ok? Esse é o básico do agudo, ok? Tiago Almeida, Willy e Dudu, de que forma ou conceito vocês veem e praticam aquecimento? Tiago, eu vou ser sincero para você, eu não faço aquecimento, ok? Eu não faço aquecimento. Eu não tenho rotinas de aquecimento. A minha musculatura, eu desenvolvi ao longo do período para que ela esteja pronta para quando eu pegar, vamos supor, hoje eu ainda não estudei hoje, eu tive outros compromissos e tal, o trompete está aqui ao lado, então eu tenho que sair tocando. Você prepara, a sua musculatura ela tem que estar preparada, porque a gente nunca sabe, vamos supor, você vai sair para fazer um casamento, né? Então você se programou direitinho, pegou seu carro, vai chegar na igreja lá 40 minutos antes, está tudo legal. No meio da rua, ou no meio do caminho, fura seu pneu. Ou então acontece uma outra situação, acontece um acidente na estrada, você tem que ficar parado para chegar, você chegou atrasado, você tem que fazer a clarinada. Como é que você vai fazer? Então, se você se adequa a ficar aquecendo durante 1 hora, você está ferrado nesse casamento e você vai ferrar a noiva. Então, a gente vai se condicionar para que a gente utilize... O aquecimento é o quê? Você pode fazer um buzzzinho no bocal, alguma coisa, e já sair fazendo a sua rotina de estudo. É claro, eu vou falar para você não pegar o trompete e sair tocando dó 6, que aí não vai dar certo. Mas basicamente é isso. Ô Willy, vou falar um pouco o Wellington Santos. Oi, fala, Dudu. Eu vou falar que o meu aquecimento, tirando... Cara, dicas a gente tem várias rotinas de aquecimento que eu faço de acordo com o dia. Se eu tenho tempo, eu aqueço. Se eu não tenho tempo, eu costumo falar que eu faço aquecimento do toputo. Eu pego o trompete e saio tocando, bicho, porque, tipo, não dá tempo de você fazer nada, né? Ontem, por exemplo, aconteceu... É engraçado porque os fatos vão acontecendo de acordo com a minha rotina. Ontem, a gente teve que fazer um show do nada, porque tinha mais gente
na plateia, a gente teve que abrir um terceiro show. E a gente não sabia o que ia fazer, terminou um show e tal. Tudo bem que eu já estava aquecido, mas depois de 1 hora me ligaram, cara, corre aqui que a gente vai fazer um show, tal. Eu tive tempo de pegar o trompete e fazer isso aqui, bicho. E vambora. E aí eu percebo que, assim, não sei, isso aí pode gerar uma discórdia de muita gente, mas como a gente está estudando todo dia, praticando todo dia, a musculatura, de certa forma, existe uma grande diferença de quem joga futebol de final de semana, ou de tocador de final de semana, e quem toca todo dia. Eu não tô falando pra falar que é bonito não, cara, mas eu estudo todo dia, porque se eu não estudar todo dia, as coisas não saem pra mim, bicho. Eu também, eu não sou talento, não. Eu tô sendo Eu não sincero nasci com você, virado, pronto. Eu tenho que estar ralando, porque se eu ficar 2, 3 dias sem tocar, desanda tudo. O aluno meu falou para mim assim, professor, você tem muita sorte, né? Eu falei, tenho sorte de ter tempo para estudar. Se eu não tivesse tempo para estudar, tava ferrado, cara. E isso aconteceu ontem. E eu percebo que, assim, depois de um certo tempo, se você tá tocando todo dia, é que nem escovar o dente. É claro que se você tem um pouco mais de tempo, é legal você conferir as notas. Eu sempre tento fazer digitação. Penso muito uma dica do James Morrison, que é você já pensando, você do, sol, mi, do. Você vai fazendo, você vai acordando o cérebro. Você dá uma relaxada nos lábios. Mas aquecimento, cara, é muito pessoal, velho. Tanto é que vários professores indicam várias rotinas, bicho. Eu lembro que... meia hora não é aquecimento, tá? Desculpa a todos os professores. 40 minutos não é mais aquecimento. A partir de 5, 10 minutos você já está estudando, tá bom? Se você quer seguir o estudo, beleza, não tem problema. Agora, esse negócio de estou aquecendo há 50 minutos, você está se lascando. Você está gastando energia, porque você vai precisar dela. Sabe o que o Bob Chiu falou para mim na última aula? Ele tava fazendo aula com o Bob Chiu semana passada. Aí eu falei assim, então, cara, mas tá difícil. Ele me passou um exercício bem específico, que eu não vou falar pra galera aqui, porque é um exercício que tem a ver com o que o Henrique falou, é calistênico e é bem pesado. E eu falei, professor... e como é que eu faço tal? Como é que eu faço pra aquecer e tal, não sei o que. Ele falou assim, bicho, você já aqueceu a boca, você tá falando comigo faz 10 minutos, vamos tocar. Isso. Próxima pergunta. Tocando, bicho. Próxima pergunta. É isso aí. Henrique. Próxima pergunta, Wellington, como tocar agudo pianíssimo? Simples, relaxado, não adianta. Você mantém a coluna de ar, menos quantidade, não esquece. Agudo é menos quantidade e mais velocidade. Mantenha a velocidade da mesma forma que você toca na região média piano, você toca na região aguda piano, só que você vai ter que ter controle, vai desenvolver esse controle. Mas basicamente é isso. João Arruda, sou músico CCB, mas gosto de tocar músicas, você acha errado? João Arruda, em relação a cada... Como é que fala assim? Em relação a cada abordagem espiritual ou alguma coisa das igrejas, olha, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que o importante é que você, na hora que vai fazer o seu louvor, na hora que você senta na orquestra, na hora que você vai adorar, você esteja com o seu coração pronto, porque Deus vai ver o seu coração. Agora, fora dali, você pode estudar os métodos, pode fazer outras melodias, que isso não vai afetar em nada a sua parte espiritual com Deus. O importante é seu momento de louvor, seu momento de adoração, você esteja pronto para fazer o seu melhor para Ele. Apenas isso. Henrique entrou. Não vou nem falar oi pro Henrique. Dudu. Deixa eu ver. Quem mais? Márcio Souza. Como estudar o Arbans? Então, Márcio, o Arbans, primeiramente, ele não tem uma regra, né? Não é uma regra, não existe uma regra. Você tem que fazer assim, porque o Arbans, ele é clínico. Ele é um método clínico. Eu posso fazer um exercício básico de articulação do Arbans em tá, em dá, ligado. Então, isso aí, a questão é o seguinte, você precisa de um direcionamento, não vai ter jeito. Mas o Arbans não tem uma regra assim, eu tenho que falar, mas lá está escrito as articulações, está escrito as dinâmicas e tal. Sim, está. Mas em alguns momentos a gente pode adaptar. Né? Então vamos supor um exercício. Você pode fazer. Ou então. Isso aí depende muito do que você, qual a proposta que você está fazendo. Entendeu? Então, eu acho que a melhor forma para que você possa descobrir o caminho aí nesse caso é estando com o professor. Que aí vai muito do nível que você está, de como você toca, onde toca, e existem outros parâmetros a serem analisados. Mas basicamente é isso. Não existe uma regra, tem que ser feito daquilo ali. Você é adaptável ao momento do aluno. Ô Willy, deixa eu responder o Henrique.
que ele me perguntou se eu faço exercício de calistenia todos os dias. Hoje, depois de muito tempo, eu percebo que eu tenho 3 bases de estudo e que não necessariamente, eu não vou falar de métodos, que isso aí é uma outra coisa. Aqui nós estamos conversando sobre música na live, mas essas 3 bases eu batalho muito nelas, assim, na parte de estudo, cara. Flexibilidade, escala e intervalo. Essas 3 coisas, pra mim, todos os dias, nem que eu faça uma escala, cara. Eu vou falar pra você por quê. Não é porque eu acredito que você vai fazer diferença, não é porque eu acredito que é como se o lance está no... Não é porque eu acredito, é porque eu sei que funciona. A minha boca fica no lugar quando eu faço isso. Quando eu começo a fazer, eu começo os exercícios básicos, fazendo flexibilidade, depois eu começo a fazer intervalos, principalmente de oitava, e vou fazer as escalas, cara, isso me ajuda muito, porque eu percebo que um dia sem fazer escala, cara, parece que as notas não ficam no lugar, ainda mais que você muda muito de estilo, isso pra mim me frita, assim, cara. Se eu não... Mas isso é eu, pessoalmente, né, cara? Eu acho que cada um tem uma maneira de pensar. E eu lembro de uma dica do Gilberto Siqueira, que eu fiquei pensando nisso por um bom tempo, de um vídeo que eu vi muito antigamente, que ele fala, e você falou isso hoje também, cara. Bicho, você vai estudar pro resto da sua vida, todos os dias. Se você quiser viver desse instrumento. E a flexibilidade é a maior ferramenta para isso. Métodos tem vários, mas flexibilidade, se você não estudar pro resto da vida, bicho, eu acho que a flexibilidade me ajuda muito a tocar leve, cara. Eu não sei o que você acha, Willi, mas me ajuda muito a botar as notas no lugar e conseguir conectar as notas melhores. Sim, claro. Isso aí não... Você já falou tudo aí em relação à flexibilidade dessa conexão, né? Ajuda a tocar mais leve, sim, porque você consegue ter um domínio, né? De toda a coluna de ar que tá saindo ali, mantendo ela constante, né? Né? Kleber Uliane, depois você me chama em box que a gente bate um papo, viu? Lindinho, barbudinho, fofo. Ô Willi, você quer abordar esse lance da aula? Eu já tenho uma coisa muito bem feita na minha cabeça aqui. Se você quiser falar, a resposta do Wellington é bem interessante responder ele, cara. O que ele falou? Willi, depois a gente conversa mais uma rápida abordagem sobre quanto cobrar em uma aula. Pera aí, eu não estou conseguindo aqui. Eu falo para você, Willi. Willi, é o seguinte, ele está perguntando, o Wellington perguntando quanto cobrar numa aula, para a gente ter uma abordagem, quanto cobrar numa aula online e quanto cobrar numa aula presencial. Ok. O Wellington, aí o que acontece é o seguinte, em relação a definições de preços, é uma coisa extremamente pessoal, vamos dizer assim. Existem professores que trabalham com pacotes fechados. Então eu conheço aqui em São Paulo professores que eles dão, vamos supor, cobram R$250 por mês. Então está incluso 4 ou 5 aulas, depende da quantidade de semana. Para mim, não há problema. Eu cobro, a minha aula é R$150 por hora aula. Entendeu? Tem professores que cobram menos, outros cobram mais. Eu conheço professores que cobram R$250 a aula. Agora é difícil estabelecer um preço. O que eu acho assim... você como músico não se empolgue muitas vezes com o nome de determinados professores, entendeu? Se você é um músico iniciante, procure um bom professor, mas ninguém que te escalpele. Não me pague R$600 numa aula, não me compre um pacote de R$3.000, R$4.000 de aula, não seja besta, pelo amor de Deus, isso não existe, cara. Entende? Vai devagar, vai devagar. Agora é difícil estabelecer quanto cobrar, né? Porque aí vai muito do profissional. Né? Existem, igual, em relação, no meu caso, existem trabalhos que eu não faço devido a alguns valores. Mas eu não quero fazer porque eu acho que eu não mereço aquele valor. A mesma coisa é minha aula. Minha aula custa R$150 a aula. Se você quiser pagar, beleza. Se você não quiser, infelizmente, você vai procurar um outro professor. Eu acho que as minhas informações, a minha hora aula vale isso. Então eu acho que é uma coisa bem pessoal, né? Ô Eli, deixa eu te falar uma coisa que foi bom você tocar nesse assunto, porque eu estava conversando com o Rodolfo, que está na Europa, e a gente estava conversando sobre cachê. E a base de aula presencial por Skype, tanto faz, é o mesmo. Lá está na faixa de €40 a aula, que dá mais ou menos o que você falou, dá um pouco mais, dá uns R$180, R$190. Nos Estados Unidos, tem professores que cobram
é meio que tipo junto. Eles cobram $50 a aula, mas você é obrigado a pagar por 2 ou 3 aulas. Então você acaba pagando Certo. $150 porque o cara cobra por meia hora. Então se ele cobrou uma hora, vai dar $100. Se você parar pra pensar que o dólar hoje deve estar uns 3,80, é R$ 380, bicho. Tipo, mas, isso eu tô falando aqui fora. Esse é o preço que eu pago para fazer aula. Eu pago porque eu não pago direto em dólar. A conexão dos caras aqui é com PayPal. Então, vai tudo pra minha conta no Brasil. Então, cada aula minha, por exemplo, no mês passado foi muito mais de R$ 1.000 de aula, bicho, porque Certo. eu tava pagando $120 em cada aula, e aí, 120 vezes 3,90, né, bicho? E eu, particularmente, eu tenho um aluno na Espanha, eu cobro €40, ele me paga em euros e deposita direto pro PayPal, vai direto pra minha conta, ela é convertida em reais. E tem alguns alunos Sim, que pagam em dólar. Aqui fora, eu cobro $50. Eu tento puxar mais ou menos o sim. preço do Brasil, que é mais ou menos R$ 150, cara, que eu acho que, sabe, Eu acho que, ó, R$ 150, vamos supor, por hora, é menos do que uma casaca. Aqui em São Paulo, a sim. média de casaca é R$ 250. Então, eu Uhum. acho que assim, você está investindo em você. Você está tendo informação, eu não seguro informação, material, basicamente, também não seguro. Então, eu acho que vale. Agora, é o que eu falei, é muito pessoal, né? É difícil você estabelecer quanto vai valer a aula do professor fulano de tal. Quando o cara acha, olha, minha aula custa R$ 500, paga quem quiser pagar, não tem problema. Se é bom ou ruim, não é problema meu. Aí é você que tem que ter o filtro. Wilton Silva. Willy, por que canso rápido quando toco frases longas, sendo que estudo diariamente? Wilton, temos um problema aí. Não é o problema em você, mas o problema é te ver tocando e saber. Eu preciso de mais informações. Eu não posso te falar agora aqui, mas é sua resistência ou não é sua resistência, você está forçando ou não está forçando, sem vê-lo tocar, sem saber qual que é a sua rotina. Eu Ô, te dou um bônus aí. Me chama em box, manda alguma coisa, a gente bate um papo lá e eu dou uma olhada e falo para você, sem problema nenhum, você não vai pagar nada, a gente continua amigo, Willy, beleza? foi bom você falar nisso aí, porque outra coisa que eu tenho feito bastante, depois que eu comecei com as dicas de trompete no Facebook, muita gente tem me mandado vídeo inbox. Eu tô tentando responder na medida do possível, porque com as lives, com os vídeos, com a minha página, cara, triplicou a quantidade de pessoas no Facebook que às vezes eu não consigo no mesmo dia atender todo mundo, cara, porque o pessoal manda vídeo e até você ver o vídeo e dar uma. É a mesma coisa que você fez, eu sempre, cara, eu tento ajudar todo mundo, eu sempre dou um bônus. O que não dá é pra ficar atendendo o cara diariamente, né, bicho? O cara manda 20 vídeos, falou, Sim, analisa aí aí, não vira aula porque e é um pouco complicado, aí fica um pouco complicado, mas porque dá para tu dar uma não tem força. como, né? Claro, eu ajudo todo mundo eu tento ajudar todo mundo com todas as dicas possíveis. O que você falou da aula, tudo é questão de conversar, né, cara? Você tá cobrando 150, mas o cara quer fazer aula com você 2, 3 meses, dá pra você dar uma boa quebrada no assunto e tentar ajudar a pessoa desde que ela Não, queira dá não. aprender, né? Eu não, acaba de Dá não, falar. dá não. Terminei de falar, pô. Bicho, não dou aula pra quem vai fazer eu perder tempo, cara. Isso é uma outra coisa que eu sempre gosto de falar, você é pra quem Também estudar não. mesmo. Se o cara passa uma semana, então, não sei o que, eu falei, bicho, você pagou a mais? Não paguei. Se você pagou, tá o seu dinheiro de volta, segue a sua vida aí, porque, cara, você tá tomando meu tempo, velho. Assim, pô, a vida é Eu isso, dou né? aula para todos os níveis, mas para quem quer estudar. Porque eu tenho outras coisas para serem feitas, então não dá para ficar perdendo tempo se o cara só está querendo diversão. Tudo tem uma O outra Wellington foi pergunta que respondido? Será que ele respondeu? Perguntou o Wellington? Acho que sim, né? eu acho que sim, acredito que sim. A Sabrina Cristina, eu não consigo ver toda a pergunta. Lê para mim, por favor. Gente, quero. Cara de casamento, quando me perguntaram sobre o som, eu não sei o que indicar. Violino, trompete, sax. Bom, vou ler. Quero saber se Ah, vocês. Entendeu? Fala aí, Willy, você. Sabrina, aí no caso você tem uma empresa, eu preciso saber o contexto disso daí. A impressão que eu tive é que você tem uma empresa de casamentos e você precisa estruturar, é isso? Qualquer coisa, dá uma chamada também box e a gente vê o que você está precisando aí. Pelo que eu entendi é isso, você precisa, as pessoas querem comprar um casamento e você não sabe o que indicar. Então existem vários fatores, de ver o tamanho da empresa, o tipo de evento que você vai fazer, entendeu? Não é uma coisa que dá para falar assim, é isso, assim, em pouco tempo. Mas chama lá e a gente vê o que você está precisando, que eu puder ajudar, eu te falo. Ah, Bom, Jefferson Metzger. Ótima live, lindos. Obrigado. Cheguei agora
Vi vocês falando sobre estudos com bocal. Free buzzing. Ah, então uma questão em relação a isso. Eu não pratico o buzzing que aquele, sei lá, que os caras fazem. Não sei se isso é bom ou ruim. Eu não Lá no pratico, Poço Ipiranga. só isso. Se você gosta, se para você funciona, amigo, seja feliz. Eu não tô aqui para te criticar em relação a isso. De verdade, tô falando de coração, não tem problema. Eu não faço. Eu uso muito, que eu acho que a ferramenta essencial do trompetista é essa aqui. O bocal. Que por sinal você tá com o meu bocal na mão. Não, esse bocal é meu. É meu. Nós trocamos o bocal, eu te paguei muito bem pago. Você, por favor, me respeite. O que acontece é o seguinte, o cara não quer mais devolver meu bocal, aqui, bicho. Não, senhor, já era, foi confiscado. Esse bocal tá bem programado, tem só os 6 nele. O Jefferson, acontece o seguinte, eu uso o bocal constantemente. Sim, o bocal é constantemente. No dia a dia, tô no carro, eu tô com o bocal, fazendo estudos diversos, seja de flexibilidade, seja de articulação dupla, tripla. Eu acho o bocal super importante. Mas 2 pontos. Se você é músico amador, se você não tem uma rotina de estudo, ou não está acostumado, deve-se começar aos poucos. Por quê? Porque você pode cansar a sua boca e na hora que você for tocar não dá certo. Você errar ou o lábio não virar direito. Então, se você quer iniciar os estudos só no bocal, vá devagar. Mas é super eficiente, deixa a sua musculatura bem centrada, ajuda até a diminuir um pouco da pressão do trompete na boca, entendeu? Na Europa eu sei que é muito usual o uso do estudo com o bocal, entendeu? Então, acredito que seja muito... Eu vejo muito mais eficiência do que você ficar fazendo o... Que aí eu nem sei fazer isso daí. Mas se você faz e funciona para você, amigo, seja feliz, de verdade. Willy, vamos fazer o seguinte, então, eu acho que a gente... A Sabrina Cristina é assessora. Sabrina, é melhor você chamar inbox, porque aí, no caso, eu posso até te indicar algumas empresas para você estar conversando que possam estar te auxiliando em relação a você ter esses contatos. Porque senão você vai ter problema mesmo, igual você está tendo aí de escolha, de repertório. É melhor fazer uma parceria com uma empresa de casamento, que aí ela resolve para você isso daí, entendeu? Porque aí tem a parte também de repertório, de apresentar repertório, atender noiva, que aí para você pode se complicar. Você tendo uma boa empresa, vai te assessorando, vai te ajudar. Dá uma chamada lá que eu te indico o pessoal, se você sendo aqui de São Paulo. Willy, vamos fazer o seguinte, cara. Nós estamos 1 hora, então acho que já deu tempo suficiente já pra gente passar bastante informação pra galera. Acho que foi um papo bem bacana, o que não ficou respondido aqui a gente responde depois. E eu queria que você se despedisse aí da galera, Willy, fala o que você quiser, o que você acha e vamos pra cima. Bem, eu quero agradecer aí ao Dudu pelo convite. O Dudu é meu amigo, então a gente nem amigo, um pouquinho mais que amigo, a gente é bem irmão mesmo, então quero agradecer o convite. A todos que participaram aí da live, obrigado por terem disponibilizado uma parte do tempo de vocês para estar escutando a gente estar falando. Espero que a gente possa ter sido útil a todos vocês. Estou à disposição para a gente bater um papo, qualquer coisa, manda inbox, ou então nos grupos, quiser chamar no WhatsApp também, a gente depois passa o WhatsApp, não tem problema nenhum. Quem quiser fazer aula, entre em contato, também tem horários disponíveis. Quem for de São Paulo, tem uma sala bem legal para a gente fazer aulas presenciais. E sobre o trompete, cara, vamos seguindo, entendeu? O importante é que todos nós consigamos evoluir. Isso é bom para a música, é bom pessoalmente e tá tudo certo, tá bom? Dudu, fofinho. Olha, essa franja que você tá usando é típica lá da região de Jacareí, São José, porque o Júlio gosta bastante dessa franja aí, viu? Você tá falando o quê? Olha o seu cabelo, bicho. Mas essa sua tem até um caimentozinho aí. É padrão Júlio isso daí, viu?
Ó, primeira coisa que eu gostaria de falar pra galera é que todo esse trabalho sendo realizado com as dicas de trompete, com as lives, com as coisas que eu tenho postado, acho que a coisa mais importante, o final de toda essa obra é como tocar as pessoas com a nossa música. Eu acho que isso que é o principal. Não importa se você toca médio, grave ou agudo. Willy, eu agradeço, independente de religião, eu agradeço a Deus todos os dias, muito grato pelas pessoas que me rodeiam. Você é um dos caras, sabe, um cara que eu considero muito, como você mesmo disse aí, eu considero você um irmão por tudo que a gente tem construído nesse pouco tempo de amizade, principalmente pelo entendimento que eu tô tendo das pessoas que me rodeiam. Eu tô rodeado de pessoas fantásticas, cara. Então, cada live pra mim, cara, eu poderia estar na praia, eu tô aqui em Bahamas, aqui com puta sol aqui fora, e eu disponibilizo o meu tempo pra estar fazendo isso, porque eu acho que eu tô colaborando com muita gente no Brasil inteiro. Então, cada pessoa que vem aqui, que é o seu caso, que eu entrevisto e a gente fala sobre trompete, eu aprendo mais do que todos vocês que estão na live. Isso vocês, bicho, não tenha dúvida. E eu estou muito feliz pela oportunidade de cada dia poder aprender e passar conhecimento para a galera. Willy, muito obrigado. Todo mundo de casa, galera, obrigado. Quem puder, compartilha, Sim. adiciona o Willy no Face. Eu tenho canal no YouTube, o Willy também tem minha página no YouTube. Eu acabei de lançar meu site hoje, dá uma olhada lá nas coisas. E o mais importante que a gente pede aqui, porque como a gente está compartilhando conhecimento, e a gente está fazendo isso tudo com a maior boa vontade possível, ajuda a compartilhar e a curtir, isso ajuda bastante o nosso trabalho. Curte minha página lá do Quirino Trompete, o canal do YouTube, esse vídeo aqui para que chegue para mais pessoas. E como vocês podem ver, não é nenhum bicho de sete cabeças, a gente está aí disponível, né, Willy? Está aí para Estamos. conversar com todo mundo, cara. Ô, Dudu, Pode falar. dá tempo de responder. Entraram mais 3 perguntas aí, dá tempo de responder? Cara, se minha bateria não acabar, manda ver. Caramba, Vai lá, manda ver, manda Peraí, ver. então vou responder. Matheus Felipe perguntou: muitas notas longas? Matheus Felipe, notas longas não devem ser feitas no início dos estudos. As notas longas elas devem ser feitas sempre como parte após você ter estudado um pouco ou já estar bem aquecido. E aí, em relação a muitas notas longas, é um pouco complicado de falar. Depende muito do contexto. Se você estuda 1 hora por dia, você precisa dividir os fundamentos que você está estudando para encaixar as notas longas. Então, se você estuda 1 hora, você não vai fazer 1 hora de notas longas. Primeiro que você vai chapar a tua boca e vai ficar um pouco complicado. Entendeu? Então, nunca faça nota longa no estudo. Nunca faça nota longa logo no início. Pegou o bocal, ficar fazendo nota longa. E se fizer, vamos supor, se eu estuda de 1 hora, gasta 10 minutos fazendo isso daí e vá para outros fundamentos. Yuri, o que você acha sobre compressão? Yuri, eu vou fazer o seguinte, a gente vai conversar mais para frente sobre algumas coisas de agudos e sobre ar e respiração, e aí aí a gente aborda, porque esse assunto é um pouquinho mais demorado, deixa eu ver o que eu falo. Eu acho que é melhor, porque aí vão ter outros aspectos de respiração que a gente pode estar abordando, fica mais fácil a gente falar sobre isso. Rodrigo Willy, Franzotti, bocal para lead, qual é a diferença? Tá bom, vou falar rápido, 1 minuto. Fala, Dudu. fala, encerra aí porque minha bateria tá acabando. Tá. Bocal para lead, qual é a diferença? Basicamente, bocais para leads têm diâmetros menores e copos mais rasos, ok? Em relação aos bocais comuns. Aí existem marcas e fatores a serem ajustados. Vamos falar na próxima live a gente fala sobre bocal, Rodrigo. E aí eu mostro algumas coisas e a gente bate um papo sobre isso daí. Beleza? Grande abraço a todos aí. Dudu vai lá colocar o seu celular para carregar, né? E aí, galera, muito obrigado a todos, Vini. Obrigado pelo seu tempo aí. Obrigado a todo mundo. Compartilha essa live. Vamos para a próxima. E galera, nós estamos aqui a serviço da música. Nunca se esqueçam disso. Tchau, tchau. Tchau, abraço. Valeu. Até. Um abração. Tchau, galera. Até.